Salve, salve galera, muito boa noite a mais um quadro Jogos para Sempre. Como sempre, um jogo especial da história do nosso Furacão para a gente relembrar com bastidor, histórico, tudo que rolou até aquele jogo. Hoje ao meu lado na bancada, novamente pela segunda vez, ou terceira vez, Thaís Clós, seja muito bem-vinda, obrigado por estar com a gente de novo. Imagina, a honra é minha, ainda mais com o convidado de hoje. Vocês sabem que o time de 2004 tem um lugarzinho no meu coração muito especial. Meus maiores ídolos saíram de lá, né? E hoje estaremos com ele mais uma vez, é a segunda vez que eu tenho a honra de entrevistá-lo. Eu só queria dizer pra vocês que se hoje a gente fala, quem vê meus vlogs aí, que eu falo muito do cabelinho do Canóbio pelo campo, mas em 2004 tinha outras madeixas que chamavam a atenção no campo, que era dele, ficou muito marcado na minha memória. Então hoje, os Jogos para Sempre está recebendo Marcão mais uma vez aqui na Athletics. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e falar sobre esse jogo hoje também. Boa noite, Thaís. Boa noite, André. É um prazer te conhecer pessoalmente. A Thaís a gente já se conhecia, assim, e, cara, eu fiquei muito feliz pelo convite, acompanho sempre os programas aqui, e é sempre bom bater papo aqui, relembrar os tempos bons, né, de atletas, né, as histórias ficam, né, cara, a idade passa, os cabelos caem, mas as histórias ficam, cara. Mas é isso, Marcão, vamos ter muita coisa para conversar, mas antes, por favor, chamar a nossa queridíssima Taquetá. Gente, não. Que isso, cara? Estamos no The Oak do Boulevard da Arena, patrocinador da Athletics, incentivador da Athletics. Não conhece ainda? Ou quer um lugar para um date legal, quer um lugar para tomar um vinhozinho, um chopp bacana? The Oak Arena, aqui no Boulevard da Arena da Baixada. Não deixe de vir conhecer. Marcão, antes de chegar em Atlético, a gente vai dar uma pincelada no início da tua carreira. Pouca gente lembra disso, mas você profissionalizou no Coxa, cara, verdade? Como que foi tua base até virar profissional? Rapaz, é o sonho, né, cara? O sonho, assim, o começo é tudo muito difícil, o começo, né? E antigamente, pra base, era muito mais difícil do que é hoje, né? Porque antigamente eles não davam a importância pra base, como se dão hoje, como se dá hoje, né? Então, assim, eu fiz várias peneiras, fui reprovado em várias peneiras. Fui persistente, cara. Fui persistente. Muita gente falava, não, ele não vai. E acabei chegando, cara, fui profissionalizado no Curitiba. Não tive a oportunidade profissional. Tive a estreia em 95, onde subiu a dupla Atletiba. Nossa. Então, estreia na Série B? Na Série B. Eu estreiei naquela Série B contra o Goiatuba. Eu estive no famoso 5-0. Que é onde mudou toda a história do Atlético, então acompanhei tudo, porque eu estava do outro lado, não joguei aquele jogo do 5-0, teve uma preliminar do aspirante, onde a gente jogou também. Antigamente tinha umas preliminares, exatamente, galera. Antigamente tinha as preliminares. E a gente também tinha ganho do Atlético. Eu me lembro que sim, cara, a estrutura do Atlético na base, a do Curitiba já não era boa. A do Atlético conseguia ser pior do que o Curitiba. E hoje é o exemplo. Eu trabalhei na base do Atlético, hoje é um patamar altíssimo. Então você vê a mudança de patamar do clube. Então eu acompanhei tudo, a gente é de Curitiba, acompanhou tudo. E, como eu falei, eu não tive a oportunidade, e aí tive que migrar para os times menores. Fui para o Rio Branco e eu falo que a minha carreira profissional, na verdade, começou no Rio Branco e Paranaguá. Em Paranaguá. E Marcão, vamos falar sério aqui agora. Marcão era zagueiro ou lateral esquerdo? Thaís, que pergunta difícil, Thaís. Thaís, assim, polivalente. Isso aí é uma pergunta que volta e meia as pessoas me perguntam. E eu não sei responder. Porque na hora que eu achava que era, agora eu vou ser zagueiro, chegava o treinador, não, você vai jogar de lateral. Então tá bom, então agora você é lateral. E não foi aqui, foi nos outros clubes também, sabe? Então, assim, eu me lembro que tinha bola de prata no meu tempo lá. Eu sempre estava liberando e eu nunca consegui chegar nem próximo, porque toda hora nunca se firmava numa função. Mas eu queria estar no bolo, né, cara? Então eu queria estar no bolo. Então, pra mim, independente se eu jogar de zagueiro, de lateral, eu queria estar jogando. Você não tinha uma preferência, então? Tinha hora que eu preferia estar de lateral, tinha hora que eu preferia de zagueiro. Não tinha uma preferência. Eu falei que na hora que eu falei que quando descobriram
minaram os 3 zagueiros, eu tive que encerrar minha carreira, né, no final, né? Tive que encerrar minha carreira. Então eu jogava de terceiro zagueiro, de zagueiro, lateral, o importante era... Eu tinha multifunções, mas eu não tenho, não dá pra dizer que é uma preferência porque eu não consegui me firmar. Mas quando você sobe como? Quando você profissionaliza lá no Curitiba? Como lateral. Como lateral Mas esquerdo. também na base já jogava como zagueiro. Ah, tá. Então já vem lá de trás, né? Já, exatamente. Então já, lá na base eu já tive a dupla função. Por quê? Por causa da altura, né, cara? E aí alguns... E é uma curiosidade. Hoje, talvez eu joguei na época errada, cara. Porque... Eu me lembro quando subiu, não vai vingar como lateral, porque ele é muito alto, que no tempo o perfil de lateral era os baixinhos. O baixinho que corria. Exatamente. E eu era muito alto pra lateral. Hoje mudou, né? Hoje mudou o perfil. Hoje o lateral é alto. Ah, tudo. Passada larga. Todos os jogadores, se puder ser alto, é o perfil que todo mundo quer. Entendeu? Só que na época não, eram os baixinhos. Né? O ponta direita tinha que ser baixinho também, rapidinho. E os laterais também. Então, muita gente fala, não vai vingar porque ele é muito alto pra lateral. Por isso que acabamos te puxando pra E às vezes me puxava pra zagueiro. Mas acabou, a gente fala de 2004, às vezes com uma dorzinha no coração. Foram 2 títulos que escaparam. Esse é um remorso que eu tenho até hoje, cara. Como é que foi, assim, falando ainda do Paranaense, o que te marcou e como é que foi ter nas mãos, mas ao mesmo tempo perder a taça ali? Se a gente relembrar Paranaense, melhor ataque, Atlético. Melhor defesa, Atlético. Maior goleada, Atlético. Cara, difícil porque assim, a gente já estava invicto até a partida, as partidas finais. E no Couto, a gente perdeu um jogador com 10 minutos, acho que 10, 15 minutos. Foi ali, o Alessandro... Wanderson. Falei que era Wanderson. O Washington teimou comigo que foi o Alessandro Lopes. Wanderson. Foi o Wanderson. Acertei. Viu, Washington? Acertei. Wanderson. E aí dificultou, o Curitiba fez 1-0, a gente conseguiu empatar e depois... Deixa eu trazer um bastidor desse jogo. É a polêmica. Nesse jogo, o Mário Sérgio barra o Washington e o Fernandinho. Não, Washington, Jadson. Cara, Jadson e Washington. Cara, e eu acho que mais o Fabiano também. Pra trás, eu lembro que esses dois da frente foram muito marcados. Eu acho que aí a gente perdeu a identificação com o nosso time, assim, porque a gente tava... A gente entrou esse clássico aí com 5 zagueiros, cara. Vocês reclamam de 3? Que respeito todo esse. Cara, eu me lembro assim, eu vou falar assim, o falecido Mário Sérgio, eu sou grato a ele. Falei pra ele em vida quando, assim, a minha gratidão, porque ele me trouxe pro Atlético Paranaense, tá? Eu me lembro que o ala direito era o Alessandro Lopes. Aí tinha os 3 zagueiros, eu tava de ala esquerdo. Então, praticamente 5 zagueiros, cara. 2 volantes. Eu sei que na frente era o Ilan e o Dagoberto, cara. O Ilan jogou aquele jogo? Eu sei que, cara, agora você me pegou agora assim. Mas assim, o nosso time era muito defensivo, cara. Muito defensivo. A gente não conseguia... Sair. E aí a gente perdeu as referências na frente, cara, o Jadson pra mim é craque, né, velho? Ele decidiu. E aí, talvez lá na frente, não sei se a gente, em 2004, a partida contra o Vasco, o Jadson também não jogou e fez falta. Tinha tomado a terceira amarela contra o São Caetano. Então, assim, o Jadson pra mim era o elo ali de ligação. Cara, ele era diferente, cara. Ele é diferente pra mim, a gente pegou uma geração de menino ali, que eu falo até hoje, e é uma das coisas que eu também citava. Alan Bahia, Dagoberto, Fernandinho, Washington e Ivan. Cara, Os 5? Eu era fã desses meninos jogar. Nenhum acima de 21? Cara, nós fazíamos rachão, nós tomava roda deles. Não, agora era o Esquadrão Mágico. Viu? Então, assim, a gente entrou muito defensivo e a gente perdeu a invencibilidade naquela partida. 2-1, né? 2-1, mas a gente sabia da nossa força aqui. Conseguimos, só que na final nós tomamos um gol do Tuto. Que gol dolorido, velho. E depois que nós até tomamos... pra vocês. O time sentiu aquele 3-3 ali. Não tem como, cara. Aí foi reflexo até no início do Brasileiro. Aí nós fomos pro Morumbi e, cara, nós massacramos São Paulo lá. E os caras estavam, se não me engano, esse jogo, cara. Eu joguei tantos jogos que me dá contra São Paulo, nós massacramos. E aí, cara, os caras estavam com 2 expulsos. Esse jogo mesmo. É esse jogo aí, né? E aí, aos 38, o Gustavo Neres solta um pombo do meio da lua e faz 1-0 e perdemos o jogo. Cara. Com 2 a mais em campo. Exatamente. Eu vi os melhores momentos esses dias atrás no YouTube. E era reflexo assim, cara, e nós... E aí, ou seja, o elenco sentiu perder o título paranaense. Muito. É que o paranaense, até pra galera que é mais nova, geração mais nova,
O Paranense naquela época era Disputado. Não, e era Copa do Mundo pra Oh, nós. era. Sim. Hoje em dia, ganhar o Paranense com o Sub-23... Ainda mais quando chegava a Atletiba na final, cara. Eu acho que você viveu, talvez, 2 das finais, mas as mais não, porque eu acho que tiveram outras também. Com certeza. Mas 2004 e 2005 foi um biênio ali onde pegou fogo. As E finais. aí já vou chegar, porque é o seguinte, em 2004 a gente era totalmente favorito. Muito favorito. Eu sei que clássico não tem favorito e realmente mostrou que geralmente o time que não tá vivendo, não vou falar que é mais fácil, não Apesar tá que vivendo o movimento. Foi o ano que o Coxa jogou a Libertadores, não foi? Ou eles jogaram no anterior? Não, o ataque era Aristizábal, Tuta e Luiz Mário. Exatamente. O time deles... Rafinha na direita, Adriano na esquerda. O Adriano Silva, o Rafinha jogou em 2005. Adriano em 2004 Isso. ainda. E aí nós perdemos o título. Perdemos esse jogo, eu me lembro que o Petralha entrou no vestiário lá no Morumbi, rapaz. Você tá falando já de brasileiro. Do brasileiro, rapaz. Deu o seu irmão. Aí veio o reflexo da perda da final, velho. Qual que foi a resenha lá? Não lembro, eu tava tomando banho, eu nem saí do box, cara. Só ouviu os gritos? Só fiquei lá, eu não vou. Quem conheceu depois, quem teve essa fase assim, que ele só ia pra hora que a coisa tava ruim mesmo, cara. Entendeu? Não é uma coisa, não era... E aí, depois jogamos contra o Figueirense em casa, tomamos 3 de Figueirense, cara. E daí com o protesto da torcida Aí que não entrou... Aí já começou a parte começou os sócios, né? Aí começou a época dos sócios. Então nós pegamos todas essas brigas, Subiu o preço do ingresso, né? Fanáticos fez... Isso, e aí não campanha pra não entraram. Cara, o ambiente... Figueirense e Vitória, foram 2 jogos, eu acho, né? O Vitória foi mais pra frente, cara. Foram 2 rodadas pra frente. Porque aí que você fala como a sinergia junto com a torcida mexe, cara. Você fala assim, não influencia. A falta que faz a torcida. Porque o Figueirense acho que caiu aquele ano, obrigou pra não cair. Eu não me lembro, mas Só assim... que veio aqui e meteu 3 na gente. 3-0, cara. Porque aí ainda tava vindo o reflexo de tudo, cara. E aí, cara, começou a mudar, chegou o Levir, só que o Levir não assumiu, foi lá em Belém contra o Paysandu, nós vencemos lá. E aí, o que a gente começou? Aí o Levir assumiu, tá? Esse jogo do Vitória que você falou, nós perdemos de 3-0, se não me engano, 3 gols do Edilson aqui. O Edilson Capetinha, 2 ou 3 Só que, cara, um jogo estranho, porque a gente finalizou 25 vezes no Vitória. E aí cada bola que os caras iam lá e faziam gol, cara. E perdemos, cara, assim, umas histórias assim, cara, que você fala assim, cara, você perdi esse jogo 3-0 e finalizamos 25 no gol. Não é nem pra fora, no gol. É o dia que a bola não entra. Não, exatamente. E nós vamos chegar no final lá pra falar de Erechim, óbvio, mas a gente não percebe quanto ponto, talvez lá no início ficou pra trás, né? Pontinhos que fizeram uma falta lá na frente. Mas até criar a hora foi que montou, que fechou o grupo mesmo, nós perdemos os pontos preciosos aqui. Você falou em off aqui, e eu vou perguntar, até desculpa, Cláudio, que a gente estava conversando em off aqui. O Washington citou esse jogo e você citou também. O jogo que a gente toma 6 do Inter no Beira-Rio. Mas jogando bola. Inclusive, acho que estava com a camisa dourada aquele dia, não estava? Não. Tava. A maldita dourada que nunca ganhou o jogo. A maldição da camisa dourada que nunca ganhou. A gente jogou bola. Naquele jogo aconteceu alguma coisa que a partir dali o time engrenou, né? Cara, eu tava no banco esse jogo. Eu não joguei. Eu e o Jadson tava no banco, eu me lembro, sabe por quê? Porque nós tava tomando 5-0 no primeiro tempo, 10 minutos tava 3-0 pro Inter. Mas o time jogando bem. 3 gols de um atacante dele. Danilo, que não jogava há um ano. Nunca vou esquecer desse nome, velho. Ele jogou no Bahia. Cara, a gente ia lá, perdia, eles iam lá, faziam, cara. Aí, até pênalti no segundo tempo nós tivemos. O Washington perde. Perde e eles tiveram um pênalti. Então, assim, aí no finalzinho do primeiro tempo, assim, falei pro Jadson, eu não quero entrar não, cara. 5-0, cara. O que eu vou fazer? O Jadson, eu também não, cara. Faltando 5 minutos, só me lembro assim, o Rodolfo Mel, o professor Rodolfo, até trabalhou comigo agora. Marcão, aquece. Eu disse, caraca. Sobrou pra mim, mas lógico, 5-0, vamos fechar pra não tomar mais, cara. E aí que você vem da história dos 3 zagueiros. Opa, encaixou, e aí começou a encaixar os 3 zagueiros, e aí começou a engrenar as coisas. Você fazendo a cobertura, o Ivan subindo, o Fabiano, ora terceiro zagueiro, ora primeiro volante. Na verdade era eu, Marinho, Rogério, Fernandinho de ala, direita tá, Ivan. 2 alas que subiam, né? Tá louco. Bastante. Alan e Fabiano, o Alan chegando um pouquinho mais. Aí acontece, como eu jogar de lateral, o Ivan
tinha facilidade de jogar por dentro, quando ele ia por dentro, abria o corredor para mim, cara. Então, assim, era um ponto de desafogo para nós. E aí foi encaixando. Aí, Jadson solto, que a gente corria para eles. Dagoberto solto também, flutuando. Dagoberto e Washington. O Dagoberto só com pedaço de pau para segurar ele. Você tá entendendo? Assim, era um timaço. Tem uma entrevista do Diego Souza para alguma dessas famosas aí, que ele fala que eles vieram aqui, mas eu acho que foi no ano seguinte, ou foi 2004 mesmo. Porque do Fluminense a gente ganha, mete 4 neles aqui, é isso mesmo. Ele fala que o Diego Souza começou jogando na meia, né? Ele era quase segundo volante. E eu não lembro quem era o volante do Fluminense. Que o Diego Souza vai tirar um sarro. Ó, meu, pega esse piazinho aí. O piazinho era o Dagoberto. Você não ganha uma dele, troca comigo. Falou que deu 5 minutos, Diego Souza, parceiro. Volta, não tem como parar o cara. Cara, tinha um treino do Levir, era ataque contra defesa. É um trabalho de contra-ataque, tanto que tem um gol contra o São Caetano, que é um dos gols mais bonitos assim, que eu presenciei e vivi. Eu falo que eu não participei, que senão ia atrapalhar, cara. Sabe? Mas assim, a transição ali de 2 toques, o Denis Marques dá tiradinha. E aí, um dos jogos marcantes no Atlético, esse São Caetano. 5-2. Mas, cara, o Levir, então era tudo trabalhado. Tinha um treino do Levir que era. Você jogava a bola e aí saía 4 contra 3. 4 atacantes contra 3 defensores. Dagoberto, Washington, Jadson, Fernandinho, Denis. Aí o Marcão, querendo dar um herói, só jogava no Dagoberto, cara, pra pegar o Dagoberto. Que jeito que pegava, criança. Não pega. A galera guarda muito rancor do Dagoberto e nem vou entrar no mérito se tem direito a isso ou não. Mas era um jogadoraço. Mas assim, até o Washington comentou e eu também. A mídia só falava de Robinho, mas o Dagoberto, pra quem viveu 2002, 2003, 2004, o Dagoberto no Atlético, Dagoberto era assim, era jogador para Real Madrid, para Barcelona, era jogador para Europa. Cara, a pena a lesão dele. A lesão dele no jogo pro Paraná aqui, né? Talvez dos fatores assim. Você estava em campo? Não, eu estava suspenso esse jogo. Eu tava lá no camarote assistindo assim. E assim, por mais que o Denis Marques tenha vindo e suprido bem foi bem. Assim, mas tirou né? O Denis podia chegar e ainda ser mais um para nós, né? Porque o Denis foi muito bem aqui. Mas o Dagoberto era um cara que desequilibrava, velho. Ele e o Jadson ali, eu falo assim, que eram os caras que desequilibravam para nós. Que eu dava a capa pro Jadson, o Jadson devolvia o disco, velho, redonda a bola, sabe, cara? Cara, ele comandava ali, a gente corria pra eles, cara. E batia falta, tinha bola parada, tinha velocidade. O Washington fez 34 gols, tudo que foi criado pelo Jadson, Dagoberto. Alguém comentou no nosso Twitter, na entrevista com o Washington, porque tem uma parte da torcida que não é muito agradada com o Washington pela maneira que ele saiu. E o pessoal falou, gente, o Washington fez 34, mas qualquer 9 que você botasse ali, que soubesse, claro, talvez não fosse fazer 34, mas assim, o time estava tão encaixado que o trabalho do 9 ali era empurrar. Mas assim, tinha competência para fazer isso, né? O Washington cheirava gol, né? Não Washington, perdia, o pivô do Washington era um negócio absurdo, cara. Você falou em cheirar gol, né, cara? No Paranaense em 2004, cara, eu entrei no quarto dele, passei o perfume dele, né? Brincando na concentração, tá? Cara, passei o perfume. Hoje eu vou fazer gol, cara. Hoje eu vou fazer gol, me dá aí. Brincando, né, cara? Pegar um pouquinho. E outra coisa, bola parada, vou me posicionar perto de você, que a bola para, ela procura você. E fiz isso aí. E fiquei contra o Malutron na época, né? Lá em São José dos Pinhais, no Pinhão. Cara, me posicionei e fiz 2 gols, cara. Tem uma hora. Era no perfume! Tendo uma bola, brincando, ele falou assim: perto, né? ele falou bem assim: se nunca mais entra no meu quarto. Na brincadeira. Claro, cara, óbvio. Eu me lembro que teve uma bola que sobrou assim, que os caras cabeçaram, e tava eu e ele, que eu me posicionei perto dele mesmo. Eu falei brincando, mas eu me posicionei perto dele. E a bola sobrou, ele ia chegar, eu cheguei antes e empurrei pra dentro do gol. Era só empurrar. Cara, fiz 2 gols, cara, desse jogo aí. Acho que ganhamos de 5-0, fiz 2 gols, cara. Ele falou assim, você nunca vai... Não chegue perto da minha... Aqui é a minha área, né? Pra quem não assistiu ainda os Jogos pra Sempre... Porque cheirava gol, cara. Literalmente. Então, o Washington, a gente destrinchou 2004 com o Washington. O link vai estar por aqui. O nosso editor adora, né? Que no meio da entrevista eu falo que o link vai estar aqui e ele conseguiu. Tanto que o Washington depois joguei contra ele no Japão.
E eu chegava pros meus zagueiros, que ia marcar ele, não cola nele. Não dá o corpo. Se você colar, ele vai rodar em cima de você. Você não vai pegar ele. Já deu Deixa ele segredo, dominar, não cola, que senão ele vai girar. Os caras, dentro da área, os caras colavam, já era. Um abraço. O Não, pivô a era gente falou sobre isso, Já sobre era, o giro já dele, era. que era muito... Como ele treinou isso muito tempo. Ele falou que né? ele teve muito tempo, né? Desde a contratação final de 3 Até ele até conseguir estrear, jogar de fato, ele né? treinou muita tática, muita... Porque assim, ele precisava fazer um treino gradativo pra ver se o coração dele ia aguentar, né? Sim. Então ele falou que treinou muito pivô também. Não. Se colasse, gerasse, já... A gente estava falando muito, né, sobre o começo meio balançado por causa do Paranaense, aí depois vocês engrenaram no Brasileirão. Como é que era isso dentro ali, né, vocês estavam vivendo os bastidores entre vocês, os jogadores começaram a confiar no título e assim, a hora que a gente vai falar dos jogos que desandaram, né, ainda. Vamos passar Quando por começou cima a de uns desandar, aí. o Washington falou muito sobre isso também, a questão do jogo lá contra o Vasco, que houve pressões externas também. Vocês sentiram muito isso? Olha, assim, a partir da hora que as vitórias vêm, começa a adquirir confiança novamente, né? E aí a gente ficou 18 partidas invicto. A gente foi perder contra o Palmeiras, se não me engano, a invencibilidade. E aí começou a criar, né? Furacão, por causa do futebol que a gente estava... Era o melhor futebol. Sim. Eu faço um comparativo daquele ano, cara, eu talvez esteja exagerando, tá? Mas é só um modo figurativo de comparar. Até imagina. A seleção de 82, que disputou, foi o melhor futebol Mas e não não ganhou. ganhou. E nós também, aquele ano nós jogamos o melhor futebol e não ganhamos, cara. Só um comparativo, tá? De que futebol a gente nunca tem 100% das coisas. E aí a gente começa a acreditar e começa o burburinho na imprensa nacional, Atlético. Imprensa de São Paulo, Atlético, Furacão, Ventania, não vai ser Furacão, Ventania, começa a jogar pressão, não vai dar, e nós, entendeu? E aí naquela reta final ali, cara, meu Deus do céu. É legal ver que os jogadores têm o mesmo sentimento que a Cara. gente. Que a gente o pessoal fala que às vezes o jogador não tem esse sentimento, Não, né? você tá louco. Cara, aí naquela reta final, fala assim, o que faltou assim, a partir do jogo do Grêmio, cara. O fatídico, eu falo assim, Erechim foi o grande culpado? Não tem como. Erechim e o Vasco, cara. Sim. Foram 2 jogos, cara. Porque Erechim, ok, cara, a gente ia manter, era o jogo que a gente abriria 4 pontos de vantagem sobre o Faltando Santos. 2 jogos. Faltando Três, 3 São jogos, Caetano em casa que era ainda. São Caetano, Vasco Vasco e e Botafogo. Então era uma vantagem considerável para 3 Podia jogos. perder o jogo fora, né? Exatamente. Aí acontece, só que daí tem um detalhe, né, cara? A gente pegou o São Caetano aqui, que, porra, pra mim foi um dos jogos marcantes, justamente porque a gente tinha deixado de escapar a pressão, cara, eu fiquei noite sem dormir, cara. Eu acordava de madrugada assim, sabe? Eu comecei a pintar a minha casa, cara. Porque de madrugada, porque o meu filho ia nascer, Nossa. comecei a pintar o quarto dele pra tentar fazer uma terapia, porque eu não conseguia dormir, porque o jogo não parava de passar na minha cabeça, cara. Erechim. Sabe? Erechim. Os mitos de Erechim, Marcão. Antes de chegar no São Caetano... Isso que eu ia perguntar. Até sei que vocês vão perguntar, vamos lá. Vamos lá. O Washington cita, sem querer, que chegou pré-jogo isso, não foi nem intervalo, que havia a discussão da renovação do Levir com o Petralha e isso chegou. Você era um dos capitães da equipe. Isso chega, mas não afeta. Cara, Depois disso, eu acho que é o próprio Petralha que cita isso, chamando o Levir de oportunista, alguma coisa assim. Se o clima tava pesando entre os dois. Eu falo pra pesando você entre vocês. assim, cara. Se tinha isso, se o Washington soube disso, eu não soube. Eu não sabia de nada. Eu não posso dizer que não... No vestiário não chegou. Nada. Galera, bicho, teve discussão de bicho, né? Afinal já estava prévio. Não, já tava tudo. O Rogério Corrêa cita pra nós na entrevista aqui, que ele falou, cara, essa história de bicho, a gente começou o brasileiro sabendo que Já tá tudo definido, né? quais eram os bichos. Já está tudo definido, cara. Não tinha. Então, assim, se chegasse assim... se chegou alguma coisa, eu não estava sabendo de nada, cara. Você era um dos pilares do vestiário. Mas, então eu confio na tua palavra. Então, porque... exatamente. Pode ser que tenha escapado para um ou para outro, mas pro geral, não, cara. Então não dá para usar isso aí como desculpa. Foi um vacilo nosso, cara. Então, tem uma citação do Rogério e tem uma citação do Washington nesse jogo. O Rogério, óbvio, em forma de piada, porque são coisas que acontecem.
Coloque dele uma caganeira no Marinho. Mas pior que é verdade, isso é mentira, não, é E o verdade. Marinho pede pra sair. Pra sair. E acaba que a gente toma 3 gols no centro da área ali, né, cara? Ele estaria ali. Não, isso aí não é mentira, isso é verdade. Não que a culpa seja... Acho que foi o Igor que entrou no lugar dele. Não que a culpa seja do Igor, mas... Acontece, isso aí não... Posicionamento, mas muda tudo. Mas E o Washington cita que o Levir poupa o Fabiano. Aí eu não lembro, se você sabe... Ele cita, inclusive, que foi a substituição do intervalo. Que o Fabiano reclama de uma... Ele até não lembra se é o Fabiano ou não, e eu não fui atrás também. Assim, é que sente uma pescada. Pô, já tava 2-3 pra nós. Mas é que tá. E aí tem um outro detalhe, cara. Tava 3-0, se eu não me engano, era Wagner Tardelli, o árbitro. Um pênalti claro no Washington. E o juiz não deu, porque já tava 3-0 e o Grêmio rebaixado. Torcida já xingando. E o Grêmio rebaixado. E daí, tipo assim, não vou deixar, tá 3-0. Aquele jogo era Tardelli. Tardelli. Cabelinho lambido igual meu. Isso. Quer dizer, foi um pênalti que fez falta. Mas por quê? Porque já estava definida a partida. Se tá 0-0, ele dá o pênalti. Dá o pênalti, claro. Você tá entendendo? Então, assim... Teria que dar, né? Falando sério, não, 3-0 teria que dar. Hoje teria o VAR. Sim. Você tá entendendo? Foi um pênalti, claro. Todo mundo... Não deu porque estava 3-0 e o Grêmio já estava rebaixado. Gente, nós estamos falando de um 3-0 aos 32 do segundo tempo. Cara, eu nem sei isso. Pra mim faltava 10 minutos ali, cara. Eu vou ser bem sincero pra você, cara. Não, e o terceiro gol ainda é do Pitbull, Cláudio Pitbull, que deve ter 1,75 de altura, que cabeceou uma bola da linha da área. Cara, da marca do pênalti, sei lá. Você é bem sincero, cara. Na gaveta do Diego. Cara, esse é um vamos dizer assim, eu acho que pra todo atleticano uma frustração é o jogo vida, que dói a barriga. Sabe aquele jogo que... E eu imagino vocês até saírem de campo, né? Acabou o jogo ali, acho que até vocês... Cara, com gosto de... O que aconteceu? Sabe por quê? Porque é até engraçado. Eu vi jogador do Grêmio comemorando o empate, só que com o empate eles estavam rebaixados. Caindo do mesmo jeito. Só que eles vibraram que era uma resposta pra torcida. Mas eu não sei, não entendi. Então, quer dizer, o único prejudicado desse resultado foi nós, cara. Cocito tava lá e estavam lá e vieram jogar depois com a gente. Exatamente, cara. Um parênteses imenso. Sou atleticano graças ao meu pai. Pai, um beijo pro senhor. Única vez na vida que eu vi meu pai falar um palavrão. A gente tava acompanhando em casa, o pai no radinho e eu no pay-per-view sem volume. No que o Grêmio empata, meu pai joga o controle da TV na parede. Tá louco. Ele solta um vai tomar no... Que eu não vou falar pra não cair a live depois. Nunca vi meu pai falar uma palavra na vida. Aquele dia até isso vocês conseguiram tirar do meu velho. Cara, mas foi assim um jogo, cara, um jogo inexplicável, cara. Inexplicável. São Caetano daí eu acho que é história. Tá no meu top 3, assim, ó, dos jogos da Baixada. É o seu jogo mais marcante ou tem algum outro? É o Santos da Libertadores em primeiro. Que vai ser o jogo que nós vamos falar. São Caetano. E daí tem o Atletiba, paranaense, que não valeu nada. Acho que em 2007, eu acho, que eu fiz o gol. Por ser Atletiba, tem que... Assim, ele fez o gol. Fez o gol do Atletiba, assim, mas um jogo assim... Aqui ou lá? Aqui. Foi 2-2 até o jogo, mas assim... Mais pra mim, por causa da marca de fazer um gol da Atletiba. Mas não que assim, foi um jogo importante. Historicamente, pra mim, assim, os dois jogos que me marcou mesmo, elas falam assim, Libertadores, a final marcou. Foi marcante por chegar, mas em jogo mesmo, foram esses dois, cara. Não, o São Caetano, acho que ninguém que esteve na Baixada aquele dia... Porque esse jogo, sabe o que aconteceu? Que depois desse jogo contra o Grêmio, arena lotada, porque tinha uma sinergia... Aquilo que eu falei, nós já entrava em campo, sabia que ia ganhar. Não, e não tinha bateria? Não, tinha nada. A Fanástica estava polida pela Tava, não podia carreiro, eu acho, né? Não podia nada. Nem faixa, nada. Você vê os melhores momentos, é só a torcida. Sim. Mas mesmo assim o estádio pulsou 25 mil pessoas. Cara, eu chorei dentro de campo esse jogo aí, cara. Sabe por quê? Porque nós estávamos nessa pressão, essa semana de Grêmio aí, que eu falei que eu fiquei sem noite, sem dormir. Aquele negócio que nós precisava, nós estávamos com a vantagem ainda. E aí, eu me lembro, teve a situação do São Caetano, por causa da morte do Serginho, perder pontos. Tá? Só que só jogaram depois do nosso jogo, né? Perfeito. É justamente isso. E por coincidência, os adversários do Santos era tudo que nós pegava. São Caetano, Vasco... E Grêmio, São Caetano e Vasco. A sequência foi idêntica a nossa. Só que eles pegaram o Grêmio rebaixado, São Caetano sem chance de ser campeão, e Vasco livre do rebaixamento. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a perder esse jogo do São Caetano. Sim, Marcinho. Chapa de esquerda. Cara, que desespero. Falei, cara, é impressionante. E aí começamos a virar. Mas você sabe, são dois... Gente, nós estamos estendendo... Você vai ficar 2 horas e meia com a gente. Não, não tem problema não, cara. O papo tá bom. O papo tá bom, cara. O chopp tá esquentando. Pois vou tomar um golinho aqui. Tem 2 situações, e uma acho que foi a Kloss que lembrou no jogo na entrevista com o Washington, ou a Taquetá. Mas eu vou falar da parte boa. Primeiro eu falo para todos os jogadores.
Se houvesse um aparelho para medir decibéis de som, eu acho que o gol da virada do Atlético, porque assim, a gente empata nesse golaço, Alan Bahia, Fernandinho, Jadson, Fernandinho, Washington, Denis Marques, e 4 minutos depois a gente vira. No quarto gol, Denis bate, o goleiro solta, o Washington bate e dá na trave, o estádio veio em um... Vai! Chutou vai. junto, empurrou. E o Jadson dá seco nela e faz esse mundo. Mas por isso que eu falo da sinergia, cara. A torcida ali, cara, Eu me arrepio até hoje ouvindo cara, a narração da Globo. Eu acho que era do Kleber Machado esse jogo. Foi. Que entra, A torcida abafa a voz do narrador. Cara, É um negócio... Mas nós fizemos 3-1, acho, cara. Eu falei assim, cara... E agora é o ponto e é o ponto que eu vou te falar. A hora que o São Caetano faz 3-2, volta o 3-3 do Grêmio na mente... Foi você que fez essa pergunta? Eu lembro também. Alguma de vocês já surpreendeu, eu achei demais. Mas é óbvio que bate essa insegurança. De novo, cara. Agora não. E aí nós fizemos 4 e daí vem aquela... Talvez seja esse gol aí do bate-rebate, que a torcida soprou junto. Não sei. E aí depois fizemos... O quarto é de pênalti, o Washington sofre e bate. Sim. E o quinto é o do Denis, que ele que solta o pé do meio domina de esquerda, bate de Golaço, direita do meio. golaço. Cara, que jogo. Não, esse jogo... Que jogo. Não, é tão absurdo esse jogo que eu acho que eu lembro da escalação do São Caetano. Cara, Não era o Silvio Luiz no gol, era o Fabiano. Ó, eu lembro do nome do goleiro, reserva do São Caetano. E sorte nossa, que o Fabiano foi mal esse dia, soltou um monte de Nossa. bola. Pô, Gustavão tava no São Caetano esse eu dia. marcava ele individual na bola parada. Ah, era? Você e É, ele? porque o Levir sempre colocava, tipo assim, os melhores cabeceadores dele, pegava tipo assim, o mais perigoso, eu sempre marcava individual do Fabrício adversário. Carvalho era o atacante deles, Marcinho era um time bom do São O Caetano. Euler não tava nesse aqui? Não, o O Euler... Euler foi depois, né? Ou foi antes? O Euler... Cara, Eu acho que tava, eu acho que tava ainda. Cara, Eu acho que eu tava. acho que tá, Eu acho que o cara. cruzamento pro gol do Marcinho Pode é do ser. Euler pela ponta direita. Pode ser. Eu não vou. Cara, não- é o Paulo Miranda, acho que jogava. Olha, o Paulo, só que eu acho que o jogo o Paulo tava no banco. Não eu lembro lembro, dele cara. entrar no segundo tempo. O Paulo Cara, o Miranda. time dos caras era bom também. Não, tava disputando o título. Exatamente. Se não fosse a CBF tirar Eles tinham sido campeões paulista, cara. em cima do Do São Santander. Paulo Corinthians. Não? Eles foram campeões num time. Foram de cima. No gol do Marcinho, inclusive. Não, foi mas é que hoje em dia as pessoas acho que não fazem dimensão do que Do que era o São Caetano Caetano. de 2000 a 2005. Sim, A partir não de era um 2006, time. 2007 ele começou a afundar, daí infelizmente. Mas era um grande time, assim, pra jogar e Nossa. ganhar um título. E Vasco, daí vem aquela pressão de tempo. O Eurico Miranda dá entrevista na semana do jogo. Não, o clima já é aquilo que a gente... Hoje a gente sente guerra. clima de guerra com o Vocês foram Flamengo. sabendo que É assim, o mesmo. ou a gente ganha do Vasco é campeão, ou esquece. E aí, e o Vasco ia, se perdesse pra nós, era rebaixado, ou ia ter que ganhar do Santos na última rodada. E dá o título pra nós de um jeito ou do outro. Exatamente. E o Eurico com a rusga dele Com com o Petralha lá desde 97. Aí, cara, foi criado um clima de guerra. Vestiário trancado, tinta nova. Tinta, cheiro. Parecia até um negócio programado. Na hora que nós chegamos, o ônibus chegando perto do São Januário, a torcida fechou, e balança, e lata de cerveja, e balança. Esse negócio vai virar, e pedrada, e fecha a janela. Deu 10, 15 minutos assim, dos caras balançar, parece que foi tudo programado. A polícia chegou, abriu e entramos. Sabe? Justamente para sofrer a Deixaram um pressão. tempinho ali pra... Mas beleza, cara. Aí chegamos no vestiário cheio de tinta, aí não tinha lugar para aquecer. Cara, não conseguimos entrar no campo para reconhecimento. Cara, E mesmo assim, depois da entrevista com o Washington, eu confesso que eu fui assistir na íntegra esse jogo. Eu reassisti gosto de perder um gol, né? 2. Sozinho, né? Tem um Nossa, no comecinho do Que jogo. não perderia em qualquer outro. 4 minutos de jogo, ele bate, o goleiro solta ou dá na trave. Puta, agora me deu um branco. O goleiro espalma e ele bate no rebote do goleiro. A bola tá indo pro gol, a impressão que ela dá em um morrinho e sai. E no segundo tempo tem uma que ele faz o pivô dele, gira pra canhota dele, dentro da pequena área. E daí numa bola parada os caras fazem 1-0. Mas E aí isso. depois não tem mais jogo. E aquele zagueiro Henrique, né? Henrique, o Petkovic que bateu a falta. E depois daquilo ali não tem mais jogo. Gente, cara. eu tava vendo, só deu nós. Só deu nós não. A gente jogou bem contra Mas o não Vasco. corremos risco, cara, esse jogo. Aí foi a bola parada que fez a diferença. Esse lance do Washington que eu falei que ele erra o pivô, o Fernandinho faz uma jogada pelo meio, ele ganha de 3, assim, os caras vão... Mas eu falo assim porque... E o Jadson não jogou. Mas aí eu falo porque sou meio fã do Jadson, sabe, cara? Fez falta o camisa Cara, 10 fez ali. falta, cara. Fez falta. Eu não lembro da escalação completa, eu não Acho lembro... que daí jogou... Não, o Moraes é um baita jogador. Isso que eu ia falar, mas eu não lembro se foi Mas o é Moraes que o que Jadson entrou, tava numa fase, ou se cara. ele fechou o meio campo. Cara, eu também não lembro agora de falar, mas assim...
o Jadson, cara, ele tá desequilibrando. Ele desequilibrava. Cadê a Em uma jogada ele desequilibrava. Uma bola parada. Uma bola parada. Nós perdemos a batida da bola parada, que era ele também, né? Mas enfim. Aí, E daí, Chega, né? Botafogo em casa a gente sabia que não tinha mais chance. Vamos ser sinceros. que daí o Vasco O tinha o terceiro Eurico time. já tinha dispensado Sim, meio sim. time lá, dado férias, acabou. É isso, né? Chega- Foi 2004, fechamos 2004. Chega. Se você ainda não assistiu, ainda tem Rogério Correia, Washington e Alan Bahia, todos eles falam sobre 2004. Assiste aí que tem bastante coisa. Vamos ao que E eu interessa tô com pra medo, tá? 2005. Vocês estão Vamos batendo. virar a página, vamos pra Vocês 2005. estão papiando e eu tô com medo de medo aqui já. Virar para 2005. Só alguns poucos remanescentes do time de 2004 ficaram. E aí o time foi sendo Reformulou? construído aos poucos, né? Chegando gente, cada vez chegando gente mais nova. Como é que foi, assim, Difícil, né? formar esse novo time e entrar numa... Foi muito difícil o começo ali, cara. Porque é o seguinte, assim, eu me lembro, cara, que nem no vestiário tinha lugar pra trocar de tanta gente que tinha. A gente não sabia o nome de todo mundo. Acho que chegou assim, nós não tinha cabide pra colocar roupa. Não, ia De chegando cabeça, ainda, né, também. se eu tiver errado, eu fiz uma lista assim, ó. Não fui pesquisar, só porque eu lembrei. Chegaram Marinho, lateral esquerdo, Durval, zagueiro, Danilo, zagueiro, André Rocha, volante lateral, Fabrício, camisa 10, Aloysio Chulapa, Lima, não necessariamente todo mundo Cocito, junto, né? Balói. Balói, Cocito Cocito, voltou. Evandro subiu, Cléo subiu. Não, o Cléo chegou, o Cléo não era da base. O Cléo, ele não Foi chega a jogar pela base? Não. foi Erro meu, contratado. então, erro meu. Na minha cabeça o Cléo era a base do Atlético. Não. Mas chega também, enfim. Chegar e chegou o... Maciel. Maciel. Ei, E aí, tá. chegando Não, aos poucos, né? Deixa eu dar um Cada parênteses. semana. O Maciel era meio louco, não era não? Não, Meio não, completamente louco. não sei, conta aí. Não sei. Não. Você Ele sabe. É óbvio que você Eu sabe. tentei, vocês viram que eu tentei. O Fusca falou que eu não ia ter coragem de perguntar, eu perguntei. É óbvio, é óbvio, eu não vou falar, mas é óbvio que sabe, cara. Todo mundo Ai, sabe. ai, o cara era fora da casa, né, velho? Cara, Mas dentro de campo teve sua importância. Fez uns 5 gols. Dentro de campo teve sua importância. não, foi importante. O duro era Importante. foda. Não, o problema dele foi antes dele estrear. Ele tinha acabado de chegar. A confusão, pô? Ah, não sei que confusão. Não, eu tô falando. Uma possível confusão foi antes Eu da não sei o que vocês estreia? estão falando. Foi, cara. Você entrevistou Nada disso aconteceu. o outro envolvido. Tá, mas inclusive Não, tinha mas isso aí, enfim. cara, Não, mas é o tipo de coisa. Eu acho legal falar disso, porque assim, é o tipo de coisa que mostra que o elenco não tá fechado, né? Sim. Muita cara nova, mas- briga. Mas aí depois tinha jogador assim, cara, eu vou ser muito sério pra você. Tava chegando o jogador assim no vestiário, não tinha lugar pra se trocar, cara. De tanta gente que tinha. Sabe? Você não sabia nomes, cara. Pô, você num grupo de jogadores você não sabia nome, tá errado. E você tem uma Libertadores começando daí em 20 Mas dias. aí você começa. Nós temos que montar. A Ferreira chegou. É que o Ferreira chega no segundo semestre daí, né? Ele Chegou joga pra- contra nós a Libertadores. Ah, é verdade, é Pelo verdade. América de Cali. Perdão, é verdade. Mas aí que eu tô falando. Não, no segundo semestre ainda vem Finazzi, Ferreira, o Giancarlo não tá aqui na lista, ele chegou também. Então, assim, não, mas o Jean jogou a Libertadores. Joga então, ele chega nesse ano. Então, nós montamos um time novo. Da remanescente. Você- Eu, Diego, Alain, Bahia, Alan Bahia, Fernandinho que jogou e depois foi e o último Denis jogo. que ficou naquela de suspensão, pode jogar, não pode Aí o jogar, Denis. que ele teve um transfer ban lá O restante próprio. foi tudo um grupo novo. Tudo novo, 25 jogadores novos. E aí você fala assim, no começo do ano, porque E treinador novo, né? O Edinho começa o ano já? Ou tem alguém antes dele? foi o Casimiro Mior. Casemiro melhor começa o ano, exato. E aí, como é que torna todo esse povo em um grupo fechado? Então, mas é que eu tô falando, a dificuldade aí que você fala assim, nós falamos de 2004, nós perdemos o título pro Curitiba, onde nós éramos teoricamente favoritos, e a gente em disputou 2005, um Paranaense oscilando muito. Até, assim, teve um jogo aqui que a bola não entrou, que o juiz deu pra nós, Nossa, aquilo lá foi... vergonhoso. Cara, a gente chuta a bola pra fora, ela dá na Na placa. cabeçada, dá na placa, corre pra trás, cara. A falta de... Foi contra o Roma de Apucarana, não foi? Não, foi Império. É Império ou Império. Serrano. Império Serrano. É que eu ficava por causa da escola, por isso que eu escola de samba. samba. E aí, cara, é Serrano o nome do time. Serrano. E aí nós tá perdendo esse jogo 2-0, cara. Os caras aqui, cara. Você vê como nós oscilamos, velho.
Aí empatamos, fizemos 2-1 e esse gol 2-2. Que o William Fabro cabeceou. O William Bigode? Não, o William Fabro. Cabeceou e a bola bateu e correu por trás e o juiz. William, que era deu. um loirinho. Ah, jogou anos aqui. Isso, foi da base, exatamente. E aí, cara, e pior que esse empate, cara, esse um pontinho, nos deu a vantagem no Curitiba, cara, pra nós jogar a decisão em casa. Aí nós perdemos a final. Aí, olha o que eu falo, aí esse ano, o time deles já estava bem mais preparado que o nosso. Eles, teoricamente, eram favoritos. Chegavam, vamos dizer assim, favoritismo em clássico é difícil, mas chegavam mais confiante, mais forte, mais né? inteiro. Mais inteiro. Exatamente isso. Era Fernando Praz no gol. Era um time mais... Era Reginaldo Nascimento. Capixaba, Rafinha, Miranda. Era um time maço, cara. E eles chegavam, tinha um time pronto. Eu me lembro. Não, desespero. Cara, eu me lembro porque é o seguinte, cara. Eu infiltrei pra jogar esse jogo. Joelho? Não, coxa. Porque no jogo que nós ganhamos do América de Cali, que nos deu a classificação. Já vamos falar da Libertadores. Exatamente. Foi no meio de semana. E aí que tem ainda mais esse... Porque o Curitiba não teve jogo no meio de semana. Nós tivemos, cara. Na final aqui. Que nós ganhamos no finalzinho 2-1. E aí, cara, no comecinho, tive uma lesão. Se eu não vou ficar fora da final, não vou ficar... Infiltrei, cara. Vou pro jogo. Infiltrei antes do aquecimento. Fui pro intervalo, infiltrei de novo. Aí na prorrogação não consegui. E tinha que marcar o Rafinha. Tinha que marcar o Rafinha, tinha que marcar o cara. Rafinha com 19 anos, cara. Quem vê o Rafinha hoje trotando em campo, não imagina o cara Rafinha com 19 anos. Mas é que, pô, a história dele monta, né? Fala. É a mesma coisa do Fernandinho. A história mostra, né, cara? Aí... Sabia que nesse jogo o meu medo, na prorrogação, porque o Rafinha termina o jogo sobrando um pouco fisicamente. Sim. Você olhava para quem estava em campo, só dava o Rafinha correndo. Eu terminei puxando minha perna. Tanto que nós somos campeões, aí ganhamos os pênaltis, eu era o capitão, eu levantei a taça, a volta olímpica eu nem dei. Começou a dar a volta olímpica. Não, porque daí começou a passar o efeito da... Tinha que dar de cadê os caminhos? Aí teve um jogo contra o Libertar, da Libertadores no meio de semana, eu nem viajei pra jogar contra o Libertar no Paraguai, porque aí eu parei pra tratar. Você tá entendendo? Mas assim... Mas aquele título teve um sabor de finalmente sai zica. Era pra não deixar escapar aquele também. Cara, que nós não aguentava a piadinha, né, cara? Vamos dar a outra metade da volta olímpica, já demos 2004, vamos completar essa volta olímpica, porque era só o meio estádio. Você tá entendendo? As piadinhas que a gente tinha que ouvir, né, cara? Eu confesso que esse jogo eu tava Eles vieram pro nosso salão de festa. Você lembra aquela bola do Denis? Você sabe se o jogo tá bom ou não? Quando aquelas bolas aqui não é pra entrar, entra. Pô, o jogo é meu. Ou quando a bola quer pra entrar, não entra. O Denis dá um chute, a bola dá no pé da trave, corre em cima da linha inteira, o Fernando Praça olhando. Dá na outra trave e sai. 0-0 o jogo até então. Falei, não é possível que nós não vamos ganhar dos coxas de novo. Cara, o próprio Denis acha um gol depois. Mas é o que eu tô falando. Para os outros atletas talvez não, mas para os remanescentes de 2004, ainda tinha o peso de 2004. Que a gente perder 2 títulos, 2 atletivos, não dá. Em casa Em casa não dá, cara. A história tem que ser diferente. E o detalhe, nós perdemos o primeiro jogo de igual. Igual. E outra, só que sentindo que o adversário chegava mais preparado. Do que foi no ano anterior. Então, por isso que eu falo, vocês... E aí ali foi a superação, cara. Foi superação. Mas foi assim, na hora que fomos campeões ali nos pênaltis, ali foi, cara. Ali foi. Agora vai. O Capixaba sai perdendo o primeiro, né? O Reginaldo Nascimento, e o Nascimento, o Nascimento. Ali, quando os 2 primeiros perderam, eu falei, cara, agora ali não foi essa porcaria, velho. Ali foi esses pênaltis foi a virada de chave pro Lima, cara. Foi a semana do Lima. O Lima, ele era vaiado quando pegava na bola na Machada, ia mal, não conseguia jogar. A identificação dele. Ia mal, ele tava jogando mal. Naquela semana ele faz o gol da classificação da Libertadores na quarta e bate o último pênalti. O Lima, cara, eu me lembro, cara, no jogo, falei, Lima, aqui, no Campeonato Paranaense, jogando fora de casa, ele arrebentava. Na Baixada? Na Baixada, porque a torcida. Aí eu falava assim, Lima, faz simples. Aí ele me falou assim, Marcão, o simples pra mim tá difícil.
E aí, porque nessa semana ele fez o gol contra o América de Cali, que deu 2-1, e ele bateu o pênalti que deu o título Em cima do Coxa. Em cima do Coxa. Foi a bola passa embaixo do Fernando. Pois é. E ali foi, cara, ali virou, aí pegou confiança, aí daí... Ganhamos o título. Né? Pelo menos. Já. Isso. Mas a gente tava falando de chegar muita gente, né? Até vocês formarem o grupo mesmo, por isso você acha que foi uma fase de grupos um pouquinho mais abaixo do que vocês esperavam? Eu falo Na assim, Libertadores, eu já? falo um ponto fundamental nesse time, a chegada do Dr. Lopes. Nós vamos falar da chegada dele ali. Esse foi um ponto fundamental. Porque a fase de grupo foi... Muito, assim. Jogos muito bons, jogos muito a gente empates, oscilava dentro do jogo. Mas do jeito que foi montado, essa oscilação não tinha como ser diferente, cara. Mas primeira foto da Libertadores de 2005. Que petardo foi aquele que tu acertou lá na Colômbia, Cara, velho. esse foi o gol mais bonito da minha carreira, né, cara? Caraca, do meio Cara, da rua! Deixa eu contar, esse gol tem história. Eu falo assim, Então, por favor. cara, meu filho tava pra nascer. A gravidez da minha mulher, 9 meses eu querendo fazer um gol pra comemorar e nada do... Aí fiz um gol em 2004 contra o Criciúma, que antes não tinha Premier, que passava todos os jogos. Não, o Premier passava um jogo Os jogos de Atlético principais. Paraná ou Coxa. Os principais ali. Contra time... Então lá em Criciúma não tinha. Não passava. Tomamos 4-1 lá, eu fiz o gol, nem deu tempo de comemorar, porque ele tava perdendo 2-0, eu tinha que pegar a bola e correr pro meio do meu campo. Então não comemorei. E até porque ninguém ia ver. Cara, ele tava pronto pra nascer, cara. Você queria fazer o gol. Queria fazer o gol. Aí, cara, saiu uma falta. Lá do meio da primeira falta, disse, deixa eu bater, o vento tá a favor. Os caras, não. Aí tinha o Marinho que gostava de bater também, né? Aí toquei de lado. Aí de repente saiu essa falta, cara, deixa eu bater. Ah não, vou bater. Cara, dei um tiro na lua, acertei a estrela, cara. O vento foi, a bola foi saindo, lá no ângulo assim, cara, saí comemorando. Qual que é a imagem? Você tem a fotografia desse gol na tua mente? Tem. Aquela bola saindo. A hora que começou a fazer a curva assim, você fala, não vai dar mais pro goleiro, porque ela foi saindo do goleiro, a hora que o goleiro tentou reagir, não dava mais tempo, cara. E o vento acelerou a bola. Entendeu? A minha questão era acertar o gol, né, cara? Quer acertar no ângulo? Lógico que não. Quer acertar o gol. Quero acertar o O gol. goleiro que se vira. E daí depois vamos ver o que vai acontecer. Que nem eu falei, acertei o ângulo, Vai cara. sair melhor que a encomenda. Nossa senhora, muito mais, cara. Aí os caras, você é fera. Os caras não queriam deixar eu bater a falta. Agora vocês falam que eu sou pé. Aí saí comemorando, resumindo. Cheguei da Colômbia, meu filho nasceu. Tava esperando o gol, cara. Aí é lindo, né? Tava esperando o gol, cara. Cacetada. Cheguei da Colômbia, meu filho nasceu. Faltou só a vitória, né? A gente abre 2-0. Mas a oscilação. Oscilação de um elenco, Cara, vamos saber. esse- A gente toma 2-2. Até, né, saber jogar junto. Tem aquela coisa de você olhar pro cara que você já sabe jogar junto, já sabe... Não adianta, a você gente criar não... isso é muito foda. A gente não tinha um modelo, não tinha Referência, não tinha nada, cara. Eu não conhecia, não tinha entrosamento, a gente tava se conhecendo. Eu confesso que eu cara. tava vendo os melhores momentos dos jogos hoje, até pra estar feliz pra gente conversar, né? Tem jogo que é Cléo, tem jogo que é Lima, atacante, né? Tem jogo que é Denis, o Aloysio vem depois. Mas assim, o time não se repetiu em momento nenhum. Mas daí, por que o Aloysio chegou? Porque nós não conseguimos, não tinha... Um nome de referência, Um nome de né? referência. Você tá entendendo? E aí, então, a montagem, então, foi durante o campeonato, ainda fui chegando peça, cara. Confusão. Então, assim, tinha tudo pra dar errado, cara. Tudo pra dar errado, mas Deus falou assim, não, é vocês. Não, o tudo pra dar errado chega até a última rodada. Só pincelando. Empate fora com a Colômbia é um mau resultado. Mas tava ganhando a de 2-0. circunstância que foi um gol de derrota. Do jeito que foi o jogo, né? Em casa ganha apertado do Libertad 1-0. Time chato. Perdemos pro América de Cali lá, o jogo que você não jogou. Você falou que você não foi, né? Lá pra Colômbia. Não, contra o Libertad, não fui lá, perdeu 3-1, Perdemos porque o 3-1. Ferreira fez o gol. destruiu, exatamente. Ferreirinha acabou com o jogo. Vem pra Baixada, ganhamos do América no jogo também. 2-1, Perdeu, perdeu pênalti, e daí o Lima faz o gol no no final, aos final. 46. Ganha do Libertad e parece que as coisas estão ficando boas. Pô, só dependemos de nós no último jogo em casa Não, contra o você Independente. não fala isso pro Atlético. Só depende dele, O que aí acontece acontece naquele isso. último jogo contra o Independente em Que casa? desespero, cara. 4-0 pros caras fora. Aí Mas tá assim, o primeiro tempo é equilibrado, a gente criando, Mas ganhando gol. aí que tá o detalhe, é exatamente isso. Só dependia da gente.
E aí a gente, 0x0, só que a gente precisava ganhar. Porque assim, ó, só abrir um parênteses, né? No outro jogo era América de Cali e Libertad em Cali. O América líder precisando só empatar. Líder não, segundo colocado, mas precisando só empatar. E o Libertad não tinha feito nenhum ponto, cara. Tava zerado. Quando que aconteceu outro resultado lá? A América de Cali tá classificado. Tá classificado, a gente que decide a Independente Aí, quem vai. exatamente. Como Aí segundo. quando nós tomamos 4, aí tomamos nós estamos fora. Vamos pro tudo ou nada. Aí no tudo ou nada a gente tomou 4. 3 contra-ataques e 3 gols. A circunstância que perdido por 1 e perdido por 4 dava na mesma pra nós, na verdade. Aí que foi, nós tomamos 1, nós tivemos que se abrir. E os caras aproveitaram, cara. Aí aconteceu. E aí foi a mesma coisa contra o São Paulo, afinal. Assim, Mas depois já chegamos lá. Só que daí acontece. Fomos pro vestiário desclassificado, cara. Aí chegamos no vestiário, faltava 5, sei lá quantos minutos lá aí no final da partida, 1x0 pro Libertad. Eu disse, não acredito, cara. Não acredito que nós estamos classificando, cara. Mais sorte que o juiz. Aí, cara, saíram vaiados daqui. Nossa senhora, aí, cara, eu me lembro que, assim, que todo mundo ficou apreensivo no vestiário, e aqueles. Não me lembro quantos minutos faltavam lá, mas foi os minutos mais longos da nossa vida ali, cara. E torcendo, e América de Cali vai cara, que desespero, cara. Só dava América de Cali. Sim. Se não me engano, o Libertad tava com 1 a menos, cara. Daí já não lembro, né? Se não me engano, sabe? Ou seja, ataque contra a defesa. E aí, o América de Cali que tinha bola, pô. E acabou o jogo 1x0, nós classificamos, cara. Putz. Eu falei assim, aí juntamos, estamos classificados, cara. Vamos classificar. Aí que foi o, sabe? Daí cai Edinho, assume o Borba para fazer as oitavas. Eu já me perdi, você que tá Daí, fazendo oitavas. exatamente, contra o Cerro Porteño. Eu não virei a página. Contra o Cerro. O Cerro. Foi, e aí? Aí vocês decidiram, cara, não, vamos pras oitavas, vamos... Mas é o que eu tô falando, na hora que nós classificamos, me lembro que a gente se fechou na oração. Rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Me lembro que... Deus tá nos dando a segunda chance, cara. Então vamos jogar essas oitavas, né? Agora é outro campeonato. E aí, cara, Edinho saiu, Borba assumiu. Jogamos contra o Cerro aqui, 2x1. Aí o Lopes... Gol do Cléo. Aí o Lopes vai assistir o jogo contra o Cerro lá. Nossa, o jogo lá foi um desespero. Caraca, velho. Lá foi pressão. Pensa, não tinha pressão. Começamos ganhando de 1x0. A gente faz 1x0. Defensor deu tchau, os caras... Entupido. Porra, cara. Os caras empatam em 1x1. É que o Diego tava numa noite felicíssima naquele dia, né? Mas ainda bem, velho. Inclusive, ó, tem o Tá no Atlético, o Diego, ele fala desse jogo. Nossa senhora. Cara, foi assim... 2 bolas na trave. Foi um ataque contra a bola defesa, em cima cara. da linha, não sei se é você, o Danilo, Durval, quem é que cara, tira. Foi um ataque... O Marinho salvou uma de cabeça em cima da linha. Foi um ataque contra a defesa. Esqueci o nome do atacante, cara. O atacante que até veio pra cá depois, cara. Ele até jogou no Atlético depois, o atacante que fez o Júlio gol. dos Santos. Cara, ele driblou o segundo gol, ele deve ter driblado o nosso time todo 2 vezes cada um, cara. Porque ele driblou todo mundo. O Júlio era muito habilidoso. Cara, muito bom jogador, cara. Muito bom jogador. E aqui flopou. Cara. Lento. Aqui ele veio muito habilidoso, mas lento, não participava do jogo. E aí, cara, 2x1, segura e defende e tal, e vamos pros pênaltis de novo. E você falou daquele negócio da semana da luz de alguns jogadores. Quem fecha os pênaltis esse dia é o Evandro, que é da base, que era o responsável por ter feito o gol da nossa primeira vitória contra o Coxa no Brasileiro. Exatamente. A gente fica 7 jogos sem ganhar no Brasileiro, Sim. time reserva. Sim. E você foi na final. Libertadores. Você foi na final da Libertadores. E o Evandro faz 1x0. Cara, mas aí você já vê o diferencial do atleta, né, cara? Por isso que eu falo que futebol não tem idade, cara. O Evandro era bom de bola? Ele tecnicamente era craque. Eu até encontrei depois na Chape agora, conversei com ele era diferenciado, cara. Ele era diferenciado. Só que ele não se firmou. Tanto que quando eu fui pro Palmeiras, ele tava lá, o Luxemburgo falava, era um dos atletas mais técnicos que ele tinha trabalhado. Caraca. O Evandro é muito bom jogador. Fez carreira em Portugal, quase veio aposentar no Atlético. Muito bom jogador. Do Santos pro Atlético. Eu encontrei ele, depois agora eu tava trabalhando no Sub-20 da Chape, ele foi pra lá, né? Depois do Santos, né? Daí no final agora de carreira, assim, só que daí já tá um negócio de lesão, ele não conseguiu se firmar lá, mas, cara, é muito bom jogador. Chegamos no jogo. Outro jogo. Pode soltar aí, Vincenzo.
Jogos para sempre. Esse você até já citou, né? Você falou que aí chegou o Antônio Lopes, mudou as coisas. E aí vocês chegam nas quartas, pegando justamente o Santos. Pra vocês, entalado, né? Depois de 2004. Reflexo 2004 ainda. Primeiro, assim, o que o Antônio Lopes mudou no time? O que ele trouxe pra jogar essas quartas? Cara, primeira coisa, negócio de treino. Ele era detalhista. Nós ficava, era 2 horas e meia de treino. Às vezes saía, já tava anoitecendo, não dava mais pra ver a bola, nós tava treinando. Caraca. Treinava tudo. Até pular barreira na hora da falta. Tudo sincronizado. Detalhes. Chato pra cacete, cara, assim. Sou fã do velhinho, sabe? Sou fã dele. É uma das referências pra mim. Então, assim, e aí, cara, a experiência dele, né? A experiência dele de fechar o grupo, Cara, ele é malandro, né? Aquilo ali é o que faltava pra nós, cara. Sabe? Então, opa, esse cara é o craque do nosso time. Ele jogava por ele. Jogava, porque aí a gente criou um padrão de jogo, cara. A gente tinha um padrão, a gente sabia o que ia fazer dentro de campo. Você tá entendendo? Algumas peças saíram. Daí chegaram outras, aí ele fechou um time, cara, e aí eu me lembro que ele chegou assim, você não vai jogar de zagueiro comigo, você vai jogar de ala. Eu jogava com 3 ali, né? Só que vai jogar de ala. Jogava com Cito, Baló e... Não, Durval. Danilo, Durval e Cocito. O Baló já tinha ido embora. Saiu depois, fase. exatamente. O Baló já tinha ido embora. Entendeu? Você vai jogar de ala. Aí o Giancarlo de um lado e eu do outro. Ou o André Rocha, às vezes. Lá exatamente, porque às vezes o André também joga por dentro. Aí Alain... Ticão jogou. Ticão. Ou o André por dentro. Aí o Fabrício ou o Evandro. Ou Evandro, mas era o Fabrício titular. Denis Marques e Lima, mas tinha o Fernandinho. É que o Fernandinho machucou. Entendeu? Em alguma fase aí ele. Tanto é que ele volta na semifinal contra o Chivas. O jogo do Santos ele não joga, tava machucado. Mas daí, mas já, você vê, nós tínhamos um padrão, já tinha um time. Já tinha um 11. Já, e daí tinha umas peças ali. Então ali, cara, a gente começou. E aí depois dessa classificação contra o Cerro, a gente pegou confiança. Por quê? Uma fase de grupos conturbada, classificando. Ganhamos do Cerro no frente. Cara, é pra nós, né? A gente começou a ver que dava. E o Cerro não era qualquer Cerro. Não. Tinha 4 peças da seleção paraguaia ali, o centroavante. É o Timão. O Tigre, não sei mais quanto. Sei lá, mas jogo fácil. É uma pressão desgraçada. Só que daí do lado de lá, um azar, entre aspas, de pegar talvez o favorito ao título da Libertadores. Robinhos, Zé Elias, Ricardinho, Basílio, e aí, Tcheco. Mas é que eu tô falando. Aí você pega o Santos mais preparado que nós, cara. Remanescente em 2004, cara. A base totalmente, a mesma base. Fala, cara, vamos. Mas só que o Antônio Lopes sabe trabalhar a mente do atleta, né, velho? Nós entramos aqui pra jogar esse jogo com a faca no dente, nós não podíamos nem ver o Santos. Parecia que o Santos era nosso inimigo, cara. Era nosso rival, mas parecia que era nosso inimigo, cara. Você entendeu? Por quê? Ele começou a pegar as notícias de São Paulo dando o Santos como classificado e levou tudo pra apreensão, cara. Levou tudo pra apreensão. Rapaz, nós entramos aqui e não queria nem olhar. Eu me lembro que o Robinho, acho que para as Copas das Confederações... Era o último jogo do Robinho antes da Copa das Confederações e antes da venda dele. Vou falar um negócio pra você, Robinho. Não faz graça. Se você não fizer graça, você vai jogar. Na orelha dele. Se você fizer graça, os caras vão te arrebentar. Só que o cara não ouvia muito, né? Lógico que não. O cara era liso. Exatamente. Só que eu falo assim, não é que ele não podia jogar, só não faça graça. Senão você vai encrestar. Entendeu? Porque ele gostava de umas pedadinhas a mais, né? Só isso. Não faz que você pode ficar... Cara, que os caras vão te pegar. Você entendeu? Não que se jogasse normal, não. Nós ia jogar na... Sabe? Tinha um pouquinho dessas pressões, essa pressão psicológica. É um jogo... O jogo também faz parte a questão psicológica de você tentar se impor em cima do atleta. Às vezes você não consegue, mas de tentar pelo menos. Óbvio. Você tá entendendo? Aí, um jogo... Eles começam ganhando de 1-0. Baixada lotada, né? Não, abarrotada. Cara, eu falo, cara, a Baixada, eu falo pra você assim... É chovendo molhado, mas a gente sempre pergunta, é diferente mesmo? Mas você jogou em Beira-Rio, em Palestra Itália,
Serra Cara, Dourada. Daí, ó, eu já encontrei o Marcão já em 2 ruas de fogo aqui, pós, né, Já como torcedor. Já, como como torcedor. torcedor. Hoje tô bebendo do outro lado. E até a gente comentou um dia, eu falei, né, como que era, ele falou, nossa, vocês não sabem como realmente isso motiva a gente, né, chegar aqui, ver Não essa tem festa como. linda, maravilhosa. Cara, a hora que o Atlético começava aquela... Deixa eu ver se eu lembro a música. Dali... Como que é? Dali, ô, dali Atlético. Dali. Porra, cara, dá arrepiava. Com a mãozinha pra cima, e aqui, tudo ó, bem, e né? aqui, as pô, palmas arrepiava, é velho. tudo, né? Não tem como, tem como. E começava aí, o estádio todo ali, cara, 25 mil pessoas que cabia na época, né, cara? Porra. Então, assim, vamos, aí com 20 minutos pra completar. 4 minutos de jogo, a Luiz mete uma na trave, né? Sim. O Chulapa vira. Agora eu vou fazer uma pergunta até antes do gol do Santos. Você falou que o homem era brabo, o Antônio Lopes. Veio um comandinho especial, o Enal é ruim. Não. Bate no Enal que ele vai soltar? Fala Cara, a verdade pra nós. Aquele goleirinho A era gente muito ruim. estudava, né, cara? Sabia que embaixo ele tinha dificuldade. A gente Não estudava com os essas adversários. palavras, mas... Não com essas Eu palavras. tô trazendo a palavra chula. Mas, né? aí uma ali. questão, a gente, na falta que eu fiz o gol, que não foi de canela, Já vamos mostrar essa Já, imagem já. e vamos atrás. cara, eu me lembro que eu falei pro André Rocha, André, acerta o gol, velho. Que ele vai soltar. Não, nem falei que ia soltar. Ah, certo, tá. Acerta o gol, Pensando- cara. Cara, acerta o gol. Ele acertou o gol e soltou e sobrou no pé do artilheiro aqui, né, cara? Único gol de direita da carreira? Eu tive um aspirante do Curitiba na época, assim, mas profissionalmente falando foi o único, cara. Nossa. Não, mas Olha lá, ele deu Olha lá, pra ver. olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o Menor. Olha lá, Olha Deu lá. pra ver que não era, Olha lá, nem olha na lá, ó. perninha, ó. Peito de pé. Peito. Ó, a torcida aqui tá falando que foi canela, Marcão. Cara, mas olha o posicionamento, cara. Não. Ó. Cara, não é, cara. Sabe o que é? A perna direita é dura, cara. Sim, pra você girar Não, ela. deu pra ver já no movimento. Pegou bem ali. aqui, cara. Se fosse canela, eu falaria. Na boa. Sim. Foi É aquela que deu no Aqui. peito. Isso. Porque a perna é dura. Porque se dá na canela, ela sobe, Ela né? sobe, né? Ou aqui sobe na a praça. escada, né? Vinha aqui na praça, cara. Você via aqui na... Pode E tem um trazer, detalhe. Ela já subiu, né? E tem um Mas detalhe. subiu o suficiente. Se tá mais longe do gol, ela começou aqui, ó. Então, quase que. Foi onde tinha que ir, né? Tinha que Porque o Enal projeta o corpo ainda Sim. pra queda na esquerda. Mas vamos falar da história do jogo um pouquinho antes, Clós. O Santos faz 1-0, cara. Ricardinho, o cara que gosta de fazer gol na gente foi Tem o um tal do jogo Ricardinho. depois que ele fez 3, né? Veio aqui com o Santos. Tá no Não, ca- tem uns, né? A gente tem um camisa certo 10 jogador. fazendo hat-trick na Baixada. Nunca vi isso. Primeiro banho de água fria. Mas o time estava tão concentrado, foi de falar, dane-se e vamos continuar jogando. Cara, eu acho que a gente não teve esse pensamento, cara. Não deu no tempo. jogo. Eu acho que não, cara. Eu falo por mim assim, hoje pensando assim, eu acho que a gente nem... O clima tava tão secado que vai de ganhar o jogo, que a gente vai dar, tipo assim, não pensou assim, puta, perdemos o gol. Tomamos o gol. A gente acho que não teve esse tempo, cara. Eu não lembro de ter passado por esse pensamento, cara. E vou afunilar minha pergunta, vou repetir a pergunta num segundo momento. Eu vou fazer essa pergunta 3 vezes. A gente empata com o gol do Evandro. De cabeça. O Enalzão também foi. Também, não tá sei bem. o que vai fazer, o Enal deu 3 passos pra frente. Graças a Deus. O Evandro encobriu. Com 27 minutos, meu amigo Wilson Wilson Souza Mendonça. de Souza Mendonça. Eu ia falar isso. me Allan expulsa- Bahia. Expulsa o Allan Bahia com 27 de jogo. Tá, foi falta. Mas o primeiro amarelo do Allan Bahia foi muito besta. Eu né? não lembro, cara. Eu conversei com o Alan, ele falou, André, o segundo talvez até tenha sido falta pro amarelo. Mas O assim, problema foi o primeiro. mas por já ter amarelo, a gente sabe que o juiz não vai dar a segunda. Mas você sabe que assim, não vou dizer que, mas um certo favorecimento assim para as equipes tinha um certo Nossa. na dúvida, Na você dúvida, sabe, a favor dos caras, né? Você sabe que a gente tinha que ter que o favoritismo, você falou no início, o favoritismo da Libertadores era o Santos, cara. Era o Santos, era o time da época, cara. Você tá entendendo? Então assim, nós tava jogando contra o Flamengo de hoje em hoje. dia. Você tá entendendo? Exatamente isso, cara. Mas na hora que você vê aquele vermelho ali, eu vou repetir a pergunta.
Rola um olhar assim, galera, e agora? Cara, Um a menos no primeiro tempo. Mas aí que tá. Ou nem ali o eu negócio. não lembro, tipo assim, se eu tivesse tido esse pensamento, Talvez lembraria. Lembraria, eu não lembro de ter, porque eu acho que a gente não teve, o que é? Vamos jogar, cara. Vamos jogar. Legal demais, né? E aí, é por isso que eu tô falando, a Baixada tá numa sinergia tão forte assim, cara, que a gente não pensou nisso aí, cara. Ah, vamos, o Antônio, aí que eu falo da experiência do Antônio Lopes, arrumou ali e vamos jogar. Só que daí acontece, o time do Santos tocava a bola, foi um jogo, por que foi marcante pra mim? Além do gol, eu tive uma cãibra no final do jogo. Tem essa pergunta lá no final, é? Então tá. Você precisa dar um bico na bola, Cara, você não consegue dar um bico na bola. Que é um jogo assim, até tem assim, um vídeo da torcida desse jogo aí, que eu não consigo chegar na bola, cara. Tá meio metro e eu não chegava pra dar o bico, cara. Por quê? A gente correu tanto com a menos e o time do Santos tocava. E aí a gente fez 2-1, eles fizeram 2-2. Vamos voltar. 2-1 é o teu, pô. 2-1 é o meu golaço. Sim. Você sai disparada pro outro lado pra comemorar. Quem é que tava lá? A minha família. Você sai apontando. Você esquece torcida. A minha família. E daí mostrando a perna direita, né? Que o pessoal falava que não era artilheiro. Tem uma imagem que você bate no pé e aponta pra alguém no banco? Acho que era o Fabrício, acho que eu tava mostrando. Eu não sei Pra pra mostrar que a perna direita eu funcionava. tava funcionando, porque minha perna direita era ruim, velho. Cara, Você sabia disso? não, todo mundo sabia. Isso aqui é ótimo. Entendeu? Mas enfim, vocês foram pro intervalo, Não, 2-2. é que a gente toma um empate, daí depois disso ainda a gente consegue tomar o 2-2. Num lance polêmico no jogo, mas depois a gente viu que foi legal. Mas como é que foi o papo no vestiário daí? Pra voltar pro Me segundo lembro que o Antônio Lopes mexeu, acertou o que tinha que ser acertado. Com menos um Não ali, tinha o que tendo fazer, nós íamos ter que defender. E a gente sabia que a gente tinha uma bola no jogo. Entendeu? E a gente ia ter que aproveitar. Foi num contra-ataque, a gente teve essa bola. Não, você pensar E que tem que aproveitar, né? Porque Pensar que a gente com um a menos, correndo o jogo inteiro atrás de Robinho, David, Ricardinho, Zé Elias, o nosso lateral direito ainda chega no fundo. No lance do nosso terceiro gol, o André Rocha tabela com o Aloysio e acho que é o Evandro ou o Fabrício. Sim. E chega da linha de fundo com perna, dá pra trás. Graças a Deus o Aloysio erra o chute. Que eu acho que senão o Enal tava fechando ele e sobra pro Lima. 3-2. E ali só defendemos depois. A partir dali não perde mais. Um jogo desse, uma história dessa. Chegou um determinado ponto, assim, você chega a um determinado tempo ali do jogo, você fala assim, agora não dá mais pros caras. Eles vão atacar, mas não vão entrar mais. Que daí a gente fechou a casinha ali, cara, eles bateram, mas não conseguiam, cara. Até que nos melhores momentos tem um lance do Robinho na pequena área, que ele vai tentar chapar, dar de canela, a bola sobe. Assim, se você for ver, eu não lembro a chance de gol clara no segundo tempo do Santos. Não teve. Mas a gente se defendeu, cara. Daí fechou a casinha ali, cara, e aí foi que o Santos rodava a bola, a gente só correndo atrás dos caras, e aí que no final deu a câimbra, né, velho? Nossa, mas aquela cena é forte, mas acho que demonstra muito do que a torcida do Atlético tem de lembrança do Marcão, né? É a raça, Mas né? por isso então. da identificação. É a doação ali. Porque por mais assim, tecnicamente, falando, às vezes as coisas não aconteciam, eu nunca desisti, cara. Quando não tava, corria, não desistia, eu sempre, final final do jogo saía desgraçado, todo jogo aqui, cara. Tanto que, eu me lembro quando o Antônio Carlos Gomes, que era o fisiologista na época, ele fez um plano de hidratação para mim durante o jogo, ele deixava água, isotônico nas beiradas dos campos, cada parada porque eu perdia muito peso durante o jogo. Para tentar minimizar isso aí, para não perder tanta performance, né, cara? Porque eu perdia, cara, a média ali de 3, 4 quilos por jogo ali. Meu Deus. Então saía desgastado demais. Eu não consigo perder isso no mês, Thaís Clãs. Mas aí, a partir você começa a perder. Mas é água, né? Água. Não, perde e começa a perder performance, cara. Claro. Sim. A câimbra, o que é a câimbra? Porque, você tá mal preparado. Não, é que aquele jogo foi um jogo atípico, cara. Nós praticamente jogamos com a menos
Quase o inteiro, pô. 70 minutos. Exatamente. Porque os primeiros 20 minutos estão se conhecendo ainda, o que é, entendeu? Eu acho que você falou, né, falou que isso era a marca do Marcão de raça, mas eu acho que é isso que o time 2004 representou tanto pra gente. Além de ter ali, a gente falou do Esquadrão Mágico, que jogava muito bem na frente, atrás a galera também era muito na casou, raça, né, dava cara? tudo. Então Casou. era muito completo. Cara, era bem definido. Nós tinha 5 mais experientes e 5 meninos no nosso time. Era bem equilibrado. Por incrível que pareça, os 5 experientes, tirando o Washington, que joga lá na frente, corria para os meninos definir. Os meninos decidiam para nós. Era o Fernandinho na ala direita, a Lambainha no meio, aí o Fabiano compensava a Lambainha, tá? Eu, a Marinho e o Rogério davam sustentação. O Ivan, a ofensividade dele era muito boa. Eu dava sustentação para ele poder ir tranquilo. De vez em quando ele entrava pro meio ou ia. Deixava sim. Daí deixava Jadson solto. A gente, quer dizer, nós sempre tava ali com 3 mais o Fabiano. Então, no mínimo, ele defendia com 4. No mínimo. Tinha a linha de 4 bem sustentável. E deixava 6 para atacar. E o Alan voltava bem também. E o Alan também voltava. E aí, de vez em quando, ele tinha Raul e Pingo que entrava também para segurar o pouquinho. O Moraes, exatamente. Então, assim, era um time, assim, equilibrado, cara. A gente defendia bem e atacava bem. O jogo da volta é o seguinte, a gente saiu daqui, mesmo assim, todo mundo, o Santos é favorito, vai reverter na Vila, porque o Atlético não vai aguentar o Santos na Vila, a diferença de 1-0 só, de um gol de diferença, e foi isso, cara. E aí vamos lá, e pega as manchetes dos jornais, de TV, e estão dando, cara... Foi um jogo assim que a gente defendeu muito também. Era o Santos já sem Robinho e sem Léo, lateral esquerdo, estava na seleção. Mas mesmo assim, ainda muito sobrava o jogador, né? Sim, mas daí acontece. Defensivamente, os caras pressionaram, até tiveram mais... Foi o Godoy que capitão do jogo, não foi? Agora não lembro. Eu tenho quase certeza que foi ou o Simon. O Godoy ou o Simon? Eu não lembro agora. Eu sei que a torcida do Santos é brava com... Que tiveram 3 lances de pênalti no Basílio, os 3 no Basílio. Cara, e ele mandou o Basílio levantar as 3. Eu vou ser bem sincero pra você, cara. Eu tenho uns lances ali que eu assistindo o jogo, assisti depois assim, eu falo assim, cara, eu fiz pênalti. Eu devo ter feito os 2, eu acho. Foram 3 lances. Se tivesse VAR, cara... Reparação histórica, a gente chama. Não, inclusive tem um comentário meu ali falando, algum dia que fizer nosso favor, velho. Por favor. E aí, cara, fizemos 1-0, a pressão... E ali começou a se desenhar a importância do Chulapa, né? Não, mas aí o Chulapa, a chegada dele foi muito importante. Não, esse jogo só demonstrou. Mas assim, nos outros jogos, assim, o Chulapa era um cara que segurava. O jogo do Santos de ida, aqui é um cara que segurava muito a bola aqui na frente, cara. Sabia mesmo. Você tá entendendo? É que ele precisava dos gols para se confirmar. Mas taticamente, para nós, ele ajudava demais, cara. Você tá entendendo? Dentro de campo. Um dos pontos assim, jogamos com a menos. Mas ele segurava ali a bola. Ele trombador. Como ele falava assim, quando abria a capa do Batman, entendeu? Ele sempre foi também doidão, né? Sempre. Cara, eu não sei se, pra não prolongar muito, eu me lembro quando a chegada dele assim, cara, a documentação dele não estava pronta, ele treinou um time de baixo. Coletivo, a bola quebrada assim, eu vou atropelar esse negão, velho. Velho, a hora que eu fui assim, parece que eu bati num pedaço de madeira, assim. Eu bati e caí, velho. Na hora que ele abria a filho. Foda, mano. Passamos historicamente por 2-0 lá, foi histórico também, né? Cara, foi um jogo ali, mas acho que a estratégia do Antônio Lopes deu tudo certo esse jogo aí. Nós defendemos bem, sabia da pressão. E depois do 2-0 acabou o jogo, né? Daí já era. Aí a cavadinha do Fabrício podia ter entrado aí. Lembra dessa? Não lembro, cara. No finalzinho do jogo, ele pega uma pela meia esquerda, o goleiro do... Tô lembrando que nós tínhamos mais uma oportunidade, sim. E eles mudaram o goleiro, né? Tiraram o Enal, botaram o outro lá, não lembro o nome do outro goleiro. Depois, né? Ele sai correndo assim, o Fabrício, Alex Cabeção, só cava da entrada da área. É que na hora do 2-0 eles se atiraram, né? Eles foram com tudo pra cima. Eu me lembro que era o Basílio, daí as coisas... Aí a pressão aí já não começou a dar mais nada certo pra eles. Aí a pressão virou contra eles, né? Mas chega a semifinal, Klaus. Quem que era a semifinal, Klaus? Chivas. Base da seleção mexicana. Mas aí que tá o detalhe, cara. Sorte a nosso favor de novo. Gente, segundo Diego conta, nesse jogo, ele não tava nem enxergando a bola, tá? Ele enxergava 3 bolas. Ele se concentrou na do meio pra defender. No 3-0 da Baixada ou lá no México? Putz, eu não lembro agora qual que ele falou. Pode ser lá, porque aqui nós atropelamos. Foi lá.
Que ele Aqui eles falou, não e tiveram ele, nem chance, cara. que ele se concentrou na bola que tava lá no meio. Vai porque lá, tava vou falar enxergando uma coisa três pra vocês. bolas. Que ele já não Que, tava muito cara, bem, que mas ele quis jogo, jogar. cara. Só que lá voltou todos os caras da seleção. Os 5, né? Tinha uns 5 Os caras fretaram um avião, acho que da Alemanha, para jogar esse jogo. Você não conseguia se comunicar, os caras aqui, ó, 100 mil pessoas no estádio quase, né? qualidade. E na hora que eu tava assim, tem uma caixa de som no meio do. Um cabo de aço na caixa, no meio do campo. Meu Deus. Ah, Chivas! E pá, cara, você não conseguia falar, cara. No meio do campo? Assim, passando. É, cara. Botar uma caixa de som no teto retrato aí, mais ou Petralha. menos, Fica a ideia. É mais ou menos isso. Tinha um negócio lá, cara, que cara, é impressionante, cara. E soltava ainda, cara, você não tinha como se comunicar, não conseguia conversar dentro do campo. Ninguém ouvia nada. E aí os caras só aqui, nós não conseguíamos se comunicar, cara. Nós tivemos até uma chance também de gol no primeiro tempo, mas a pressão dos caras era tanto e bola na trave. Os caras precisavam de 3 gols pra levar pra pênalti. Exato. Né? Aí os caras fizeram 1-0, cara. E os caras vieram com tudo, cara. Terminou o primeiro tempo no 1-0. Aí eu me lembro que o Antônio Lopes falou bem assim: se nós estivermos jogando desse jeito, a gente não vai aguentar os caras. Jogou a real. Não, se nós jogar desse jeito, nós não vamos Aguentar a pressão aguentar. ali, Se eles né? fizerem o segundo, esquece. Eles vão fazer terceiro. Que daí ó, vai no sopro da torcida e não tem como aguentar eles aqui. Só que tem um detalhe. Se a gente fazer um, acabou. Que tinha o gol fora de casa. Vamos acertou a marcação, que nós estávamos. Não conseguia se comunicar dentro de campo, não ouvia ninguém, nem nós conversávamos. Parecia que nós estávamos fazendo. Cara, você escutava, tinha que fazer leitura labial. Caraca. Era muito. E aí, foi que deu o que aconteceu, cara. Aconteceu se a gente fizer um, cara. E aí eu tive a felicidade, cara. Você cruza, Deu né? assistência, O Diego soltou a bola pra mim na lateral, conduzi, toquei pra Luísio, fiz a ultrapassagem, o Luísio deixou de calcanhar, entrei sozinho, só rolei pro Lima, o Lima 1-1, cara. Ali saiu um caminhão de areia descendo nas nossas costas, cara. Por quê? Pra eles classificarem tinha que fazer 5 daí. Ali, não. Dali acabou pra nós. Aí logo em seguida o Lima faz 2-1, cara. Daí o típico gol do Lima, né? Que ele vai com aquelas passadas, o falso lento, que ele é chamado aqui. Daí é aquele negócio, os caras se atiraram e aí nós aproveitamos de novo. E ainda rola um pênalti no finalzinho. O pênalti meu Mandrake pra deixar 2-2 ali, mas pra nós também a gente não mudava mais nada, cara. Tem uma foto muito legal tua após o jogo desse, uma maneira do Brasil. Do Brasil, Acho que saiu na Gazeta do Povo. Sabe o que acontece, cara? É que assim, por toda a história que aconteceu ali na nossa Libertadores, nós estávamos chegando na final, cara. Que ninguém acreditava. E pra nós foi, cara, o nosso... achar a palavra, pra nossa falta de sorte foi ter pego o São Paulo na final, cara. Sabe por quê? Se a gente pega qualquer time de fora, a gente é campeão. Aí o São Paulo politicamente ganharam, os caras ganharam politicamente da gente, cara. Então, vamos lá falar do São Paulo, tem que falar. Polêmica, né? É o Erechim de 2005, né? Temos que falar disso. Primeiro, o time dos caras era muito superior ao nosso, ou dava pra ter jogado? Cara, em outras condições? Não, cara, a gente ia trocar raça com eles, cara. O time deles era bom. Sim. Muito bom. Mundial depois, Muito bom. Vamos falar assim, tecnicamente, melhor pro nosso. Mas nós chegamos num momento muito forte mentalmente, cara. E aí, eles sabiam que aqui na arena não ia dar pra eles. Aí foi a jogada política. Eu não posso falar porque a gente não tem o que aconteceu, mas a gente sabe que teve politicamente os caras tirar o jogo da arena aqui, cara. Sabe? Só quando a gente chegou do México, que a gente tá sobrevoando para descer aqui no aeroporto, a gente viu as luzes da arena acesa, as obras. Já começando. Ninguém vai iniciar uma obra se você não tivesse. O Petralha não ia fazer isso, cara. A administração, o cara é um fenômeno. Se não tivesse um sinal positivo de alguém. Exato. E teve. Do nada, assim. Não, teve o Petralha expôs isso anos depois, um dossiê completo com todas as documentações. Entendeu? É óbvio. Bombeiro. É óbvio. É lógico, E aí que eu falo da jogada a jogada política, cara. E eu não sei te falar, mas eu ouvi que o presidente da época usou para se reeleger a força de ter tirado o jogo da arena. Não sei se é verdade lá do São Paulo. O Juvenal Juvencio. E acontece. Porque eles sabiam, cara. Eu não tô falando. Eu falo para todas as minhas entrevistas, me perguntam desse jogo, e eu sou bem honesto pra você.
aqui eles não ganhariam da gente, cara. A gente levaria uma vantagem. Eles tinham todas as condições de reverter lá. Sim. Eles poderiam ser campeões do mesmo jeito. Só que a história seria outra, cara. Porque, cara, aí foi aquele negócio que a gente, no início da nossa conversa, onde vai ser o jogo. É a mesma situação do jogo contra o Figueirense no início do Brasileiro, que a gente comentava, da torcida protesto, mexe com a gente, mexe com a cabeça. Você chega num Beira-Rio... E aí, vamos jogar, vai ser o jogo no Couto Pereira. O Curitiba, a torcida do Curitiba faz protesto contra o presidente para não liberar pro Atlético. Vai jogar, daí surgiu uma história que o presidente aqui ia mandar o jogo nos Estados Unidos, que era a primeira final brasileira numa Libertadores. Já que vou tirar do Brasil. Vamos tirar do Brasil. Então tem as jogadas. E vai, e você não fica aquele negócio assim apreensivo, que você não sabe. Aí vai jogar no Beira-Rio, cara. Criou, queira ou não queira, cara, fosse em qualquer lugar, quebrou aquela sinergia com a torcida, cara. Por isso que eu falo pra você que aqui eles não ganhariam. A gente levaria uma vantagem pra lá. Eles podiam reverter, porque a torcida deles podia fazer a diferença lá também. Você tá entendendo? Mas aqui eles não ganhariam. E aí, porque por mais que se fala tecnicamente que o time dos caras podia ser melhor que o nosso, mas nós chegávamos num momento muito forte, cara. Você tá entendendo? Nosso time tava... A vontade igualava cara, exatamente. Nosso time era aguerrido pra caramba. A gente tinha tirado do Santos. Exato. Que eu falei que era mais favorito do que São Paulo. Perfeito. A caminhada inteira, né? Como você falou ali, a gente já foi sentindo que tava diferente. A gente tira o Chivas, Clós. O Chivas na rodada anterior tinha metido 4 no Boca. Mas então, a gente se fortaleceu. Mas é isso? A gente pegou o Chivas, cara, os caras meteram 4. Então não é qualquer time. Era a base da seleção mexicana, cara. Então. Você tá entendendo? Então assim, e a gente foi se fortalecendo fase por fase, jogo por jogo ali. E a gente chegou muito forte, cara. Só que na hora que chegou pro Beira-Rio, cara, por mais a gente... Tinha 25 mil atleticanos lá, o estádio parecia que tava vazio, cara, porque não tinha aquela pressão. Óbvio. E aí a gente fez 1-0, jogando bem, tal, mas dando uma bola lá, acabou. Azar, né? Acabou. O Diego dá um soco na cara do Durval. Na verdade, assim, eu falo pra você, o problema nem foi esse lance aí, o problema foi a falta que a gente não precisava ter feito, cara. O cara tava de costa pro nosso lance, era só cercar. Aí a gente fez a falta, e aí a falta originou a batida na área que deu. Você tá entendendo? Agora, e aí, cara, fomos pro Beira-Rio, cara, assim... Pro Morumbi? Pro Morumbi. Beleza, o jogo tá em aberto. Dava o clima do elenco, assim. Acreditando, é óbvio. Óbvio. Dava. Assim, cara... Mas sabendo que ia ser muito difícil. Sabia que ia ser difícil. Sabia que nós tínhamos que levar uma vantagem pra lá. Mas que não era possível, cara. Você tá entendendo? Só que daí vem aquela situação que eu falei pra você do Independente de Medellín na fase de classificação. Nós tomamos tivemos que se abrir, cara. Nós tomamos tivemos o pênalti no finalzinho que poderia mudar a história. Não quer dizer... E o Fabrício não era de perder pênalti? Ele batedor oficial. Entendeu? Ele não bateu mal, bateu na trave. Lá do pé da trave. O pessoal falou, não tem culpado, cara. Não tem culpado, não adianta crucificar. Porque... Talvez ele levaria a culpa se o jogo tivesse dado 1-0. Sabe? Mas assim... Eu sei. Aquele gol teria mudado... Mas aí, cara, é aquele negócio assim, só erra quem bate, cara. Sim. Ele era o batedor, assumiu e... ele é o cara totalmente... a confiança de todo mundo. Poderia ser qualquer um ir lá e perder. Não foi pênalti, né? Foi fora da área. Cara... Foi fora da área. Foi pênalti, né? Vamos ser sinceros. Foi marcado. Já que perdeu, fala que não foi. Cara... Vamos ser justos uma vez. Mas daí acontece. Aí aquele negócio, vamos se atirar e acabamos aí tomando o segundo gol de bola parada. O resultado não mostra o que foi o jogo. Daí depois ali muda um pouco. Aí tomamos o gol de bola parada do Fabão, se não me engano, o gol de cabeça, o segundo. Se não me engano, foi De derrota eu não lembro. Foi, cara. Não, porque eu lembro que de derrota eu não lembro. Daí a gente teve que se atirar. Eu só lembro que o último foi do Tardelli. Mas aí... Só isso que eu lembro. Daí a gente teve que se atirar, cara. Mas assim... Tudo assim... E o sentimento no vestiário pós-jogo? Dever cumprido ou uma tristeza tensa? Cara, um misto. Porque é o seguinte... a gente sabe que politicamente teve muito peso nessa final. Que a gente não perdeu só no campo. Que a gente poderia ter perdido no campo, mas não foi só no campo que a gente perdeu. Mas do jeito que a circunstância que foi no início da nossa temporada, a gente estava no lucro, cara. De chegar, ninguém esperava. Sim.
nem esperava. Eu acho que nem vocês, nem Cara, nós, nem a torcida. Você vai acreditando, Conforme a coisa vai acontecendo. o próprio presidente, a gente vai chegando, mas não esse ano. Se não me engano, teve essa declaração dele. Até pelo planejamento, como a gente falou, né? Vem Não chegando, foi um planejamento gente, pra como é que não teve do jeito que planejamento foi. mesmo. E aí, cara, só que o time foi criando uma identidade, cara, e chegou, aí a cara. gente fala a famosa casca, né? Que eu acho que foi se criando ali também. Exato. Jogar Mas aí que eu Libertadores falo, tem que saber jogar. pra você da importância do Antônio Lopes, tá? Sabe? Foi o Lopes que fez esse grupo acreditar que era possível. Exatamente. Me levou até, né? Foi a partir daí, cara. Você tá entendendo? E aí, cara, começamos a nossa corrida pelo brasileiro, cara. Nem tá ali no script, eu quero que você tava naquele jogo com São Paulo logo um mês depois aqui na Baixada? 4-2 mesmo. Aí era uma coisa que eu queria falar. Tava engasgado Que na hora aquele jogo. na hora que você fez a pergunta, se dava pra disputar dava com ele, era justamente isso. Era essa partida que eu queria falar. Porque 2 semanas depois, não sei se 2 semanas depois, a gente enfrentou eles aqui. Nós ganhamos de 4-2 aqui, cara. E 2 porque inventaram o pênalti. Nós demos. Era 4-1 Mas, também. era outro jogo, não era final, outra história. Mas tava, lógico que tava engasgado. Só que não era revanche porque não voltaria o título. Mas o clima do Mas estádio aquele negócio de demonstrar que aqui seria diferente. O clima hostil da Eu me torcida do lembro Atlético, aquele que o jogo. Danilo tava- deu uma chegada em mim e falei, porra, Danilo. Cara, eu perdi uma final de 4-1 pra você, perdi uma Libertadores e não bati você, você quer me bater aqui, cara? O camisa 10 bateu O camisa. Pois é, outra coisa, vamos trocar a camisa. Pega 10 e toma 4 pra você, cara. Quem certo é eu bater em você, não você em mim. quebraram a perna do Giancarlo com 10 minutos de jogo. Mas o que eu tô falando? O Giancarlo quebra a perna com 10 minutos de jogo. Entendeu? Acho que foi o Fabrício, não foi? Foi o Fabrício nesse jogo. Não foi o Giancarlo que quebrou a perna? Não, foi o Fabrício. Foi o Fabrício. Alguém quebrou a perna Foi o com 10 Fabrício. minutos. Eu achei A que era o chegada. Giancarlo. Exatamente. Não, o Giancarlo faz o golaço, corta o Sim, gol dele. foi o Fabrício. Foi o Fabrício. Fabrício. Quebra a perna. Machucou, exatamente. De uma entrada Foi. feia do... Exatamente. Então assim, dava pra ver que eles também estavam querendo Sim, eles não queriam aqui. mostrar que aqui. Mas mostrou Eles que. ganhariam aqui, Os caras, talvez. os caras não respiraram. Porque pro torcedor e pra nós, entre aspas, era a nossa. Fala assim, que aqui seria diferente. É. Você tá entendendo? Nós tomamos 4 lá, metemos 4. Cara, nós não demos respiro pra eles. Mas aqui. pra vocês jogadores tinha esse clima, lá no fundo, do ego de cada Tinha, um. mas a gente Talvez sabia que não voltava. Mas não podia. anunciado, Não no anunciado, vestiário. mas nós sabíamos, não, vamos. Lógico que nós não falava, mas internamente já falou, não, aqui dentro tem uma. Cara, não vamos deixar esses caras respirar, velho. Os caras não, o São Paulo não ganhava aqui, velho. Foi ganhar, São Paulo foi ganhar agora, né? exatamente. São Paulo não Deus ganhava me livre aqui. desse jogo também. Você tá entendendo? Por quê? São Paulo nunca ganhou aqui, cara. Por que eles quiseram tirar o jogo da. Vou jogar no estádio onde eu nunca ganhei na história. Exato. Uma final de Libertadores? Ai, gente, isso é horrível. O único ponto que eu quero trazer, que eu pulei, e o Alan comentou isso, eu quero trazer pra você, até voltando. No jogo no Morumbi, o Lopes surpreende, ele segura o Fernandinho e o Alan no banco. Alan Bahia e Fernandinho começam no banco, ele começa com o Rocha centralizado. Eu, assim, eu particularmente, eu não tô lembrado da escalação, cara. O Fernandinho começa no banco e o Alan Bahia começa no banco aquele jogo. Aí já muda. Tá, Então. se não tá fresco, então nem... É uma coisa Não, assim que tá vou ser bem. bem sincero pra você, assim, eu não lembrava desse detalhe, A cara. impressão que o Lopes fecha mais o time, tira um pouco o nosso... Talvez aí, cara, aí é aquele negócio de falar depois é muito fácil, né? enfim. Aquele UC, né? É o C. sim, Se tivesse jogado, mas é aquele negócio. Nosso time tinha uma identidade, criou um padrão. E aí, a partir da hora, qual que é a mensagem que você passa pro adversário quando você entra mais fechado? Você tá entendendo? Você tá passando uma mensagem assim, eles estão querendo empate, estão mais precavidos. Então tem tudo, aquele negócio, o jogo psicológico que eu falo, no jogo entre linhas, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Qual que é a mensagem que você está passando para o adversário? Você está tirando o Fernandinho, que é um Alan Bahia, que era O Fernandinho era 10 naquela época. duas referências. E eu, assim, você falou agora, eu não tô lembrado quem que entrou, cara. Ele começa com o André Rocha, acho centralizado. o Tá Giancarlo aberto. verdade, agora tô lembrando. E daí eu acho que deve fechar com algum segundo volante e o... Entendeu? Então, assim. E o Fabrício com 10. O Fernandinho era um cara. Mas Era enfim, um passou. É só que eu ficou pra trás aqui eu não queria perder. Eu quando fui Você renovar. tinha contrato com o Atlético ainda. Quando eu fui renovar o meu contrato com o Atlético aqui, eu fiquei 2 horas com o presidente aqui, cara. Ele querendo renovar, porque eu vim do Japão com um salário maior. Eu sabia que o Atlético não ia chegar. Falei, presidente, a gente luta para se valorizar. Eu sei que vocês não podem, mas façam uma proposta, porque eu também não posso voltar Ao que era. ao que eu era antes. Você tá entendendo? Vamos achar o meio termo aí. Vamos achar o meio termo que eu quero ficar, eu não quero sair daqui.
Você tá entendendo? Brinquei, faço um contrato vitalício com o senhor. Ah, é? Então vamos fazer. Aí ele fez assim, então fez a proposta. Eu disse, opa, presidente, aí o senhor quer furar, que é difícil, né, E cara? leva pra jantar primeiro, depois... Exato. Difícil, né, presidente? Aí, resumindo, aí que ele falou assim, então, Marcão, vamos acertar. Você disputa o Campeonato Paranaense pra mim e a Copa do Brasil. E depois ele pegou assim, que o Alex Mineiro também tá voltando. Tinha voltado também. Então a minha situação do Alex Mineiro é meio parecida. E só que o Alex Mineiro colocou uma cláusula, parece que se aparecesse alguma proposta, o Atlético não cobrisse, tinha que liberar. Aí, cara, acabou a Copa do Brasil, apareceu a proposta do Inter. Paranaense 2006, eu não lembro. É o Paraná. Nós perdemos o Paraná aqui. O Paraná ganha da DAP na final da... Nós perdemos o Paraná aqui de 3-1 aqui. Ainda estava aquela briga da Globo ainda, né? Não podia o Atlético não podia passar Por jogos. isso que eu não lembro. Não... Entendeu? Teve um pente claro em mim que o Weber não deu, cara. Entendeu? É umas coisas assim. Esse Weber aí não gostava da gente, né? Cara, eu não sei te falar, mas esse jogo assim, o cara deu um carrinho assim. Cara, eu não sou de simular, nem sei simular falta, cara. Até porque eu era grande, ficava feio. O cara me deu um carrinho assim e ele fez aqui e me deu um amarelo ainda. Você tá entendendo? Era 1-0 pra nós, cara. Meu Roberto Lopes, todo atleticano não gosta desse cara. Deus. E aí acontece, e aí acabou, ele me negociou com o Inter, cara. Me negociou com o Inter, ele chegou, ó, o Gui te quer, era o atual campeão mundial. Eu me lembro que jogamos contra o Inter aqui, o Fernandão, e aí vai vir ou não vai? Estava naquela embrolho de Inter, cara, eu por mim só tô esperando. Aí ganhamos do Internacional 2-1, ainda os caras, porra, Marcão, facilita pra nós. Tava gritando com os caras, facilita, não tenho nada com vocês, cara. E agora resume pra nós, então, o que tá sendo essa nova fase de treinador? Não é fácil. Ele não conseguiu ficar longe do campo. Não, Aí e a pressão é foi muito ser maior, né, treinador. velho? É o que eu briguei com ele, a gente brigou na frente. Foi ser treinador, ficou estressado, perdeu os cabelos. Aí tá aí, Não, ó. perdeu o cabelo e branco pra caramba, né, velho? Ah, é? Cara, que coisa, jogador é uma coisa, treinador é... Cara, a pressão do treinador é, sei lá quantas mil, sei lá, vamos lá, 1000 vezes mais, cara. E assim, você já passou por todas as fases de treinador, né? Treinou subs aqui no Atlético, 17, 19. Rapidão, quem passou pela tua mão aqui na base do Atlético? Cara, aqui do grupo que tá aqui, Bento, Dentro do goleiro? foi meu goleiro. Já era excepcional na base ou... Ele já era o cara que tinha projeção, tecnicamente. Eu não posso falar tecnicamente, Não era... sim, mas os preparadores de goleiro falavam que era o goleiro que tecnicamente era o diferenciado. Sim. Então já tinha uma projeção e potencial para chegar onde está chegando. Né? Era o cara que desde o 15 o pessoal falava já. Christian eu falo que só teve eu como treinador da base. Ele chegou no 17 para mim. Aí subimos pro 20 junto, daí ele já foi pra... Aí disputamos a taça, ele já voltou para aspirante, aí desandou. Pra mim, assim, é o novo Bruno Guimarães, tá? Falando pra vocês, assim, é o novo Bruno Guimarães pra mim. Eu sou suspeito de falar dele porque, cara, é um menino tecnicamente muito bom, entende tudo, cara, joga em várias funções. Essa função que ele tá jogando... Na esquerda ali. De ala. Ele fez eu não tinha ala, ele fez uma situação pra mim parecida, pra mim de quando tá sem bola, quando tá com a bola ele entra pra jogar por dentro, e aí o extremo desce. E a finalização. Você faz o marcador com o time, né? E aí abre espaço pro Canóbio. Eu fiz uma situação dela porque não tinha lateral, eu tive que adaptar ele, porque pela inteligência dele fazer. Então ele já viveu isso. Ele já teve essa vivência. Então, e assim, o Kelvin, a gente teve uma taça junto, que ele era sub-17, eu subi ele, até algumas pessoas, assim, na época, achei, não, é muito novo. E aí ele deslanchou, veio pro aspirante também, e desandou. Ele nem teve sub-20. Ele pulou. Pulou. Então, assim, o Vitinho, que foi negociado pro Bragantino, mas, assim, são jogadores que a gente já via potencial, cara. Legal, né? Então, assim, e aí que você fala assim, esse pra mim é o maior, assim, é satisfatório, o maior prazer de ver esses... Porque essas histórias, as histórias que eu tive como atleta, que passei pra eles de eles não cometerem os erros que eu cometi, a gente conta, se o cara vai
Só que o Christian e o Bento, os caras eram muito centrados. Aí você fala assim, não tem como dar errado. Já são diferentes. Já são Cabeça diferentes. fria, Cabeça não vai sentir feita. pressão. Não vai. Cabeça feita, profissional. Pensamento de cara de outro nível, Ele teve uma cara. lesão muito séria no começo, né? Ele chega a ser emprestado por Juventude, chega lá e estoura o Exato. joelho. Teve. E Daí mesmo quase foi assim, negociado pro Bahia, né, cara? É. Você tá A entendendo? comissão não quis ele aqui, né? Daí eu não sei te falar, mas assim, Também não falei. era um jogador Não assim foi eu que. que falei também. Eu é um cara que eu sou suspeito de falar que eu torço, eu gosto dele, assim. Você aposta que ele tem Ah, muito cara, que evoluir. eu falo pra todo mundo assim, hoje eu tô falando publicamente, e depois pode me cobrar se eu errar também, não tem problema. Não, mas pra mas- mim é o novo Bruno Guimarães, Que cara. massa, que legal. Pra mim é o novo Bruno Guimarães. Vocês vão ver logo, vai dar retorno pro Atlético. Já tá dando pra ver, né, em campo. Porque é o novo. Taticamente e tecnicamente já tá dando, Mas né? mesmo quando ele não tava, hoje ele tá fazendo os gols que ele sempre. Mas cara, é o jogador moderno, cara. O volante moderno, que todo mundo quer. Joga a bola no pé, É arma, o tipo de marca, arma, Chega- finaliza, Exato. pisa na área. Todo mundo quer isso aí, cara. Bruno Guimarães tá deitando, porque, cara, jogador excepcional, E velho. com personalidade, né? Ah. Decisivo. Você tá louco. Pra mim, o Bruno Guimarães é titular da Copa, cara. Não só pra você, né? Ah, Não só pra você, né, Marcanais? Ó, a minha camisa do Brasil já tá lá, tá? Bruno ei, Guimarães. eu discuti na Copa do Mundo por causa do Bruno Guimarães, porque no jogo contra o Camarões, que o Brasil jogou contra o time misto na última rodada, Aham. e aí teve torcedor criticando o Bruno Guimarães porque ele perdeu o gol lá. Mas ele perdeu porque ele criou. Mas ele Não, tá. ele mas foi o que mais criou mas, naquele Ninguém time. criava no mas é jogo. isso! Se ele perdeu é porque tava lá, coisa que nós não tava nem fazendo. Eu acho uma Você tá entendendo? injustiça imensa. Você tá entendendo? Assina embaixo. Esse jogo é uma injustiça imensa com ele. Ele Mas entrou, mudou o jogo. Mas aí fez o argumento que você falou foi o argumento que se ele perdeu é porque tava lá, cara. Sim. Porque nós nem tava lá pra perder. Você tá entendendo? Ele é analista de resultado, né? Se ele faz 2 gols no jogo desse, Mas é. era É o gol. craque. Mas é isso. Mas é o cara que ele tinha que estar lá. Ele não precisava estar lá, mas é a característica dele estar dentro da área. Aqui no Atlético é o volante que todo. Por que foi pro Newcastle? É ídolo lá. Cara. Gol decisivo, arma, desarma. E o Christian tá no caminho, cara. Fechou. Vai chegar. As 3 últimas, Marcão. Vamos botar você Que pena, cara, que- numa berlinda aqui, rapidinho, que a gente vai tentar montar com você a seleção do Atlético, a sua seleção do Atlético, mas só com jogadores de 2004 e 2005. Ou que tenha jogado em 2007 também com você, mas É, aquele que foi, você jogou foi junto. menor, né? Vamos posição por posição? Posição por posição. De dizer, primeiro, você vai no 3-5-2 ou vai no 4-3-3? Vamos definir o... Cara, deixa eu dar uma pensada aqui E rapidinho. onde você vai jogar? Se é lateral ou zagueiro? Você Cara. vai te escalar dessa seleção aí. Cara, vamos. Porra, difícil, hein, velho? Não dá pra fazer um 4-4-4 aí, cara? Não dá. Não dá? 4-4-4 não dá. Sobra 2 aí. Não dá? Vamos lá. Eu vou no... Eu vou no 4-4-2, cara. 4-4-2? É. Vamos com o goleiro. Começa o Agora goleiro. acho que você só jogou com o Diego aqui, você jogou com quem em 2007? Cara, eu vou colocar o Diego, que teve mais... Depois eu joguei com o Guilherme, né, cara? Com o Salsa, cara. Baita goleiro, né? Mas ele não... Assim, jogou muito pouco aqui, né, cara? Porque ele deslanchou muito potencial e vazou Jogou rápido. 6 meses aqui, Mas né, era um Salsa? goleiraço, velho, assim... Até que jogou depois pela seleção russa. Ele ficou 6 meses aqui. Mas vou com o Diego por ter jogado dois anos juntos, né? Justo. Direitinha. Lateral direito. Lateral direito, cara. Lateral direito. Você vai eu vou improvisar Fernandinho? Você Não, vai... eu vou com o Giancarlo, cara. A bola parada Giancarlo. dele era um negócio bravo. Giancarlo. Vou da posição, cara. E O na- Fernandinho colocar lá na frente, né, cara? E a dupla de zaga? Dupla de zaga, eu vou colocar o... Vou colocar o Marinho e vou adaptar o Fabiano ali, cara. Fabiano, Fabiano. Bigo. Eu Aí do você lateral coloca esquerdo. na lateral esquerda. Esquerdo fechou. 2 volantes, 2 armadores, você vai como teus 4 Cara, no meio? eu Vai vou- no Losango? no vai meio, com- no meio eu vou com Alan Bahia, Fechou. Agora 3. Fernandinho, Boa. Jadson Esse aí eu supus. e vou com o Fabrício, cara. Caraca, que meio, armador. Jogada. Eu gosto de jogar, cara. Os 5 de trás que se virem pra Eu, marcar. eu gosto de jogar, cara. Eu gosto de jogar. Agora E na agora, frente. agora você tá Dois, lascado. né? 2. Porque você tem Dagoberto, Washington, Finazzi, Aloysio, Lima, Alex Denis Mineiro. Marques, Alex 2007. Cara, que difícil, hein, Só cara? 2. Joga pra cima aí, pra Ah, Os dois que 11 caíram, e não, 9. vai. E o centroavante, quem vai ser?
Washington, Finazzi, Aloysio, Alex adaptado. Cara, vamos fazer o seguinte, cara. Posso mudar o sistema aí, cara? Pode, Pode. time é teu. Eu vou colocar o... Vou colocar o Dagoberto do meia, no lugar de Fabrício. Fabrício senta no banco um pouquinho. É. E vou colocar o Washington e Alex Mineiro. E Alex, Nossa, Alex. vai, Já vai tá, pra hein? time, hein? Ou dá pra quase no 4-3-3, né? Peço desculpa por falar que eu tá no meu top ali. A Tá, gente deixa no banco ali alguns. top. Eu colocaria ele ali, ele, o Lima e o Denis Marques ali na Ah, A fácil. gente, ali, deixa fácil. esses no banco ali pra você, É, então eu vou colocar. Assim, E o teu treinador? Antônio Lopes. Lopes. Então, não. Ah, cara, putz, Delegado. agora você me pegou, cara. Cara, não dá pra fazer Antônio Lopes e Leverkusen, cara. Bota o Lopes como auxiliar. Ele Não, fez vou, essa de vou auxiliar. vou colocar o Lopes como executivo, como diretor, que foi meu diretor no negócio. E vou Show. colocar o Levir, cara. Já criou, nossa. Cara, eu vou Dupla, colocar o Levir. Cara, dois treinadores assim que eu gosto muito, assim, que as melhores fases foi com eles, então tem um carinho enorme, mas assim, é difícil, né, cara, escolher os caras. Você vê, cara, como o Atlético tava bem servido, cara. Pô, nós estamos falando de 2 times finalistas. É seleção mesmo. Cara, e ainda seleção eu total. poderia colocar mais o Aloysio aí, cara. Olha o tanto de jogador na frente que nós temos, cara. Então, Fábrica de atacantes. E hoje você fala assim, Hoje não temos falta- 9, cara. No Brasil, fale 3 nomes. Cara, só aqui nós juntamos o Alex Mineiro, o Washington Lima, Denis Marques e Aloysio, cara. Esquecendo de algum, né? Finazzi ficou pra trás. Não, Finazzi já tá, entendeu? Que já era banco e... É, cara. e Doido, hein? E se pensar bem, ainda ficaram mais um pra trás. Cara, se for pensar, cara. Marcão, e agora essa eu gosto de fazer e faço pra todo mundo. é a tá? pergunta derradeira. Que Daqui dá pra- 50 anos, provavelmente meu filho vai estar contando pro meu neto, sei lá, sobre jogadores do Atlético. E ele vai falar sobre Marcão. Como você quer ser lembrado pela torcida do Atlético, cara? Quem é Marcão na história do Atlético? Eu não preciso lembrado hoje, cara. Entendeu? É que eu falei assim, tudo se apaga menos a história, né, cara? Um cara identificado com o clube. Hoje você está me chamando para entrevista pela identificação que eu tenho com o clube, graças a isso. Que eu vou, agora pré-jogo, a gente sempre está no meio do torcedor, esse reconhecimento, entendeu? Então esse é um preço que para mim não tem valor nenhum. É justamente isso que eu queria, quando eu falei da minha estreia no Atlético, que eu não queria ser mais um, porque eu queria, era um time da minha cidade, eu queria criar uma identificação com o clube, queria ter ganho mais títulos do que eu ganhei um paranaense só, mas poderia ter ganho. E mesmo assim tem uma identificação muito grande com o clube por tudo que... Então assim, quero ser lembrado por isso. É um cara que não desistia nunca, um cara de raça, um cara que vestiu e honrou a camisa do Atlético. Show de bola. Kloss, alguma Que saideira honra, que né? ficou? Perdeu alguma? Não, ele falou, né, de encontrar no pré-jogo. Pra mim, hoje é uma honra encontrar esse cara no pré-jogo, tomar uma cerveja Como com que ele. eu nunca poder encontrei o conversar. Marcão no pré-jogo? Ah, mas é muito cheio, cara. Acho que eu tô andando com pessoas erradas no pré-jogo. Não A sei gente, não. a gente sempre tá por aí. Mas a gente sempre se encontra e isso é muito bom, é uma honra, porque realmente, pra mim, como eu falei, Marcão é a definição de raça aqui dentro do Atlético, quem honrou bastante a camisa, defendeu em campo. E é isso, um dos meus maiores ídolos na história, Obrigado. então muito honrada por mais essa entrevista também, mais essas histórias que ficarão pra sempre. Galera, e você? Curtiu? Mais um Jogos pra Sempre. Espero que tenham curtido. Tava nesse 3x2 do Santos, lembrava desse jogo, não lembrava? Deixa no comentário qual jogo falta a gente lembrar dos Jogos pra Sempre. Quem você quer ver sentado aqui com a gente? Não esquece de curtir e compartilhar. Obrigado, Thaís. Obrigado, Marcão. Obrigado, equipe. Galera, até a próxima. Tchau!